Na Estrela Azul, reino do dragão Heishen, torre financeira Shang. Um jovem estava gritando com o Zhang Jingyan, dizendo que ele planejou tudo aquela proposta sozinho. Então, com que base ele está negando o crédito e a sua comissão? Jingyan continua debochando, dizendo que isso é porque tudo que o jovem fez é da empresa e a empresa escuta tudo o que ele fala. O jovem fica irritado, dizendo que pelo visto eles estão sendo irracionais novamente. E se este é o caso, ficar mais tempo naquela empresa sugadora de sangue só fará com que ele se torne um idiota ainda maior. Ele sai de dentro do escritório do Lex Luthor e vai direto para sua mesa arrumar as suas coisas. Os seus companheiros pedem para ele não agir tão impulsivamente, pois ele sabe que tipo de pessoa é o presidente Jinha, e se ele perder aquele emprego, então o que acontecerá com o pai paralítico da namorada do protagonista? Yang Chen olha para a foto dele com a sua namorada e, decidido, se levanta dizendo que seus pais deixaram para ele um apartamento e um carro quando faleceram, e agora ele está planejando dirigir um serviço de carona para se recuperar. Dessa forma ele conseguirá pagar as coisas. Ele vai até o estacionamento, mas enquanto caminhava recebe algumas mensagens. A sua namorada estava terminando com ele, dizendo que ele não pode proporcionar a vida que ela merece, e mesmo que ele trabalhe muito duro, ela mal pode esperar por ele, por isso ela gostaria de terminar sem que novos problemas surgissem. Então tudo o que eles precisam fazer é deixar o outro seguir a sua vida. Yang Chen não esperava por isso, pois não havia indícios de que isso poderia acontecer. Ele tenta ligar para ela, mas o telefone já estava desligado. Ele fica encostado no carro, completamente abalado mentalmente, e grita questionando que tipo de dia é aquele, pois parece uma merda de série de azar. Porém, ele resolve deixar tudo isso para lá. Entra no seu carro dizendo que essas coisas não importam, pois independente do quão difícil a vida possa ser, ela ainda precisa continuar, pois ele não pode perder o seu jantar à luz de velas pré-reservado, uma celebração por ter perdido a sua namorada e o seu emprego no mesmo dia. Assim que ele abre o aplicativo no celular, o aplicativo fala para ele que há uma coleta disponível dentro de 1 quilômetro. Ele aceita o pedido e o sistema calcula para onde ele deve ir. Rapidamente, o protagonista começa a dirigir o seu carro para ir buscar a sua cliente. Pouco tempo depois, o protagonista chega até onde o aplicativo havia pedido para ele ir. No entanto, ele não vê ninguém, então resolve ligar para a cliente dizendo que é o motorista de aplicativo que já está no ponto combinado, mas não está vendo ela. A garota fica surpresa e fala que acabou de começar a colocar a base no rosto, por isso ainda vai precisar de pelo menos mais 20 minutos. O protagonista fica um pouco irritado e questiona por que ela pediu o carro tão cedo assim, perguntando se ela não poderia fazer o pedido depois que terminasse a maquiagem e descesse. A mulher continua firme, dizendo que está quase terminando e que precisa de mais meia hora, pois isso já será tempo suficiente, e se ele se atrever a cancelar o pedido, ela com certeza irá denunciá-lo. Yang Chen fala que não está nem aí e manda ela ir em frente e denunciar, pois é ela que está ganhando tempo e ele não se importa com isso. Pouco tempo depois, ela de fato faz uma reclamação, dizendo que nunca viu um motorista tão pouco profissional quanto ele, e questiona que tipo de comportamento é esse de dar um sermão a uma passageira e depois cancelar. De repente, algo estranho começa a acontecer e uma mulher aparece bem na sua frente. O protagonista fica assustado perguntando o que está acontecendo ali. A mulher fala que os critérios de ligação de host foram detectados, sistema de recompensas de pré-visualização solicitando vinculação, e pergunta se ele deseja prosseguir. Yang Chen fica completamente perdido, perguntando o que realmente está acontecendo dentro daquele carro, pois ele já ouviu falar em ganhar dinheiro por boas críticas, mas nunca viu ganhar alguma coisa por críticas ruins. A mulher do sistema chama o protagonista de mestre e explica que assim que o sistema estiver vinculado, ele receberá recompensa sempre que receber uma crítica ou reclamação negativa. O conteúdo da recompensa é aleatório, podendo ser dinheiro, imóveis, carros de luxo ou habilidades especiais. Yang Chen fica empolgado com isso, dizendo que é basicamente um código de trapaça, então ele não deveria evitar vincular aquilo a ele. A mulher vai até o protagonista e dá um beijo nele, dizendo que o comando de ligação de Oshi foi recebido e a ligação do sistema está em andamento. Pouco tempo depois, ela ressalta que o sistema de avaliações negativas foi instalado com sucesso no hospedeiro. Ela pede para ele retomar o itinerário. Além disso, ele precisa ter como alvo passageiros excêntricos ou desagradáveis para receber críticas negativas. No entanto, ele ainda precisa manter um bom serviço para os outros passageiros, para conseguir manter a sua classificação de motorista e prioridade de pedidos. E como ele acabou de receber uma reclamação, o sistema concede a ele um grande prêmio, 28% das ações do Grupo Hotel Quandao, tornando-se o segundo maior acionista. Agora ele precisa ir imediatamente ao Hotel Quandao, onde alguém entregará o acordo de transferência de ações para ele. Yang Chen não consegue acreditar, dizendo que aquele sistema é um verdadeiro presente, um grande benefício logo após a encarnação. O sistema avisa que há um novo pedido, o ponto de coleta fica a 2 km de distância e o destino é o Hotel Quandao. O protagonista pensa que esse
esse pedido é praticamente perfeito para ele, pois pode ir ao hotel para comer e retirar os documentos da transferência de ações ao mesmo tempo. Rapidamente, ele vai até o ponto de coleta e vê uma mulher parada, ele a cumprimenta e enquanto estão na pista, a mulher pergunta por que o protagonista está espiando ela pelo espelho. Yang Chen pergunta se ela não sabe dirigir, pois ele não está olhando para ela e sim observando as condições da estrada atrás deles. Mas a mulher continua na defensiva e pergunta por que ele está atacando as habilidades de direção dela só porque ela fez uma pergunta. Ela ressalta que na verdade ele é o piloto ruim, já que dirige muito lento, mas o protagonista resolve demonstrar que ele é o verdadeiro Max Verstappen. A mulher fica assustada, perguntando o que ele está fazendo e pede para ele manter a calma. Vendo que ele não estava desacelerando, ela grita dizendo que estava errada e pede para ele parar. Ela implora, dizendo que de fato não deveria ter dito aquilo e pede ajuda. Mas o protagonista continua acelerando e ela grita para ele ir devagar, pois está com muito medo. Yang Chen pergunta quem é o irmão mais velho ali, pois se ele quisesse poderia ter acabado com a vida dos dois, e dessa forma ela aprenderia a preservar mais a própria vida. E como ele cuidou muito bem dela, ela deveria chamá-lo de papai. Completamente assustada, ela o chama de papai e o protagonista diz que ela é uma boa garota e pisa no freio. Ele fala que acabaram de chegar ao hotel e pede para ela sair. A mulher sai do carro chorando e tremendo, dizendo que aquilo foi uma intimidação e que irá fazer uma crítica negativa e registrar uma reclamação ali mesmo, podendo até chamar a polícia por uma imprudência no trânsito como aquela. O sistema aparece para ele, parabenizando pela crítica negativa recebida por pura habilidade, e informa que irá recompensá-lo com a propriedade da Haixing Finance Tower, dizendo que ele precisa ir até o escritório de administração no dia seguinte para coletar as escrituras de transferência e os documentos de propriedade. Ele fica feliz pensando que aquele é o mesmo prédio em que trabalhou e que essa é uma oportunidade perfeita para acertar dívidas antigas e resolver contas pendentes. Ele entra no hotel e a mulher que estava no carro com ele fica incomodada, questionando como ele se atreve a segui-la e agir como se estivesse acima da lei. Mas o protagonista diz para ela não se iludir, pois já reservou uma mesa. Ele mostra o celular e a recepcionista o chama de Sr. Yang, dizendo que a mesa 8 está reservada e que a equipe irá acompanhá-lo, além de entregar um documento informando que o gerente pediu que fosse entregue a ele e que deve mantê-lo seguro. Com tudo resolvido, ela diz que irá levá-lo até a mesa. A mulher de antes observa e pensa que mesmo que tenha entendido a situação errado, não irá perdoá-lo. Pouco tempo depois, já na mesa, uma funcionária entrega uma xícara de chá e pede para ele aguardar, pois a refeição estará pronta em breve. A mesma mulher passa pelo protagonista e cumprimenta um homem, perguntando se ele é Zhang Long. O homem confirma e diz que ela deve ser Wang Jai, que foi apresentada pelo presidente Wang, e pede para ela se sentar. O protagonista observa, pensando que pelo visto se trata de um encontro às cegas, mas de repente um homem aparece com duas mulheres e o protagonista ri, dizendo que aquilo é uma grande coincidência. A mulher loira diz ao homem que acabou de ver um amigo e vai até lá cumprimentar. Ela se aproxima de Yang Chen e diz que ele está cruzando a linha, questionando por que ele não pode simplesmente encerrar as coisas de forma civilizada e por que está ali causando problemas de propósito. Yang Chen responde que está entediado e não tem interesse em mulheres interesseiras como elas, com 20 e poucos anos andando com homens de 40 ou 50 o tempo todo, e diz que tem vergonha de já ter sentido algo por ela e de imaginar o que os pais dela estão passando. Ela fica irritada e o homem que está com ela a chama de Tini, perguntando o que está acontecendo. Tini fica envergonhada e tenta contornar a situação, dizendo que não é nada e que eles podem se sentar primeiro, pois ela irá em seguida, mas o homem diz que claramente não é nada simples, já que a conversa parece desagradável. Ele pergunta ao protagonista quem ele é, e Yang Chen responde que é ex-namorado de Zhao Feifei e que ela acabou de terminar com ele naquele mesmo dia, questionando desde quando eles estão juntos e insinuando que ele pode ser um destruidor de lares. O homem pergunta a Feifei se aquilo é verdade, e ela nega, dizendo que terminou com ele há muito tempo, mas que ele se recusa a aceitar, e que tentou terminar novamente naquele dia, sem imaginar que ele a seguiria até ali para incriminá-la, o que seria uma forma de intimidação. Por conta do falso choro, o homem a abraça e diz que está tudo bem, que não é culpa dela e que não precisa se irritar com alguém assim, pois ele irá lidar com o protagonista. Ele então olha para Yang Chen e diz que o comportamento dele ao importunar sua namorada é inaceitável, pedindo à garçonete que chame o gerente Cheng, pois tem algo a tratar com ele. Feifei diz ao protagonista que ele deveria ir embora, caso contrário passará por problemas. Jiai, que estava observando, começa a rir, achando o garoto estranho e curiosa para ver como ele irá sair daquela situação. Long pergunta a Jiai se ela conhece aquele homem, e ela responde que não, dizendo que ele foi rude com ela, usou o mau humor como desculpa para ameaçar provocar um acidente e a forçou a chamá-lo de papai antes de deixá-la ir, além de dizer que acabou de chegar ali no carro dele, e que deu uma avaliação de uma estrela assim que saiu.
Long se levanta dizendo que aquilo é ultrajante e que o garoto passou dos limites, e afirma que irá se vingar imediatamente. Jai pede para ele não agir por impulso, mas Long vai até o protagonista e pergunta se ele intimidou a senhorita Wang. Yang Chen responde que sim e pergunta se há algum problema com isso e quem ele pensa que é. Long se apresenta dizendo que ao encontro às cegas da senhorita e ordena que o protagonista peça desculpas imediatamente e o chame de vovô, dizendo que talvez poupe sua vida, caso contrário o expulsará dali. Yang Chen permanece sentado calmamente, dizendo que ele fala demais e pergunta de quem ele é filho. Long responde que seu pai é o presidente da Tianmu Invest e que eles estão prestes a investir no hotel, afirmando que tem poder suficiente para colocar o nome do protagonista na lista negra do grupo e que ninguém ousaria se opor. Yang Chen diz que, sendo assim, gostaria de ver quão poderoso ele realmente é para expulsá-lo dali. De repente, outra pessoa chega, pergunta ao gerente se ele veio jantar e por que não avisou, e ao ver o jovem mestre Zhang, comenta que é um dia de sorte ter os dois ali ao mesmo tempo, pois trouxeram muita glória ao hotel. O gerente diz que é aniversário da namorada e que vieram jantar ali, mas o ex-namorado dela está sendo um verdadeiro sanguessuga e não a deixa em paz. Por isso eles não conseguem comer tranquilos e exatamente por esse motivo ele pede que expulsem o garoto dali. Long diz que também está ali para um encontro às cegas, que seu pai foi o intermediador dessa rodada e concorda que o protagonista deve ser expulso. O jovem loiro pergunta quem está sendo tão arrogante a ponto de ofender os dois, dizendo que irá lidar com isso pessoalmente. Os dois apontam para o protagonista, mas o loiro fica surpreso, pois reconhece que aquele é o novo acionista que o conselho de administração acabou de anunciar oficialmente. Ele então ordena que a segurança retire o gerente Li e o Long dali imediatamente e que nunca mais permita a entrada deles no hotel. O gerente questiona Cheng, dizendo que deve ter entendido errado, pois ele é fornecedor de vegetais e alimentos do hotel. Long também se irrita e pergunta se Cheng ficou cego, ameaçando retirar o investimento da família. Cheng se aproxima do protagonista e diz que gostaria de apresentá-lo formalmente, afirmando que aquele é o Sr. Shen, o recém-nomeado segundo maior acionista do grupo de hotéis. Yang Chen comenta que Cheng é um homem sensato, enquanto os outros ficam chocados e questionam se ele realmente ocupa essa posição. Jiai observa tudo e pensa como alguém com esse nível poderia dirigir um carro de aplicativo, imaginando que ele pode ser um jovem rico vivendo uma vida comum, o que explicaria sua postura arrogante anterior. Yang Chen então diz ao gerente Li que não precisa mais do fornecimento dele e também recusa o investimento da família Zhang. Fei Fei começa a chorar, perguntando a si mesma como pôde terminar com Yang Chen e se desespera ao perceber que talvez seja tarde demais para pedir perdão. Ela joga o orgulho de lado, se ajoelha e implora, dizendo que estava errada, que apenas deixou o outro homem segurar sua mão e que nada aconteceu, afirmando que tanto seu corpo quanto sua alma ainda pertencem a Yang Chen. Tini se volta contra a própria amiga e diz ao protagonista que Fei Fei é vaidosa e interesseira, pedindo que ele olhe para ela em vez disso, afirmando que é diferente. Yang Chen observa que as duas já começam a se separar. O gerente Li tenta se justificar, dizendo que não sabia que ela era namorada dele, e que se soubesse jamais teria ousado competir com alguém tão poderoso. Yang Chen bate a xícara na mesa e pergunta se ele ainda vai demorar para expulsar aquele lixo dali. Chen pede desculpas e ordena à segurança que retire todos eles. Ele comenta que Long é filho do chefe da Tianmu Invest, mas Yang Chen responde que enquanto ele se opuser, nenhum investimento passará pelo conselho e questiona por que Cheng teme tanto aquele garoto. Cheng então ordena novamente que a segurança os retire e coloque seus nomes na lista negra, proibindo qualquer acesso futuro ao grupo. Long aponta para Cheng e o ameaça, dizendo para não ousar tocá-lo e afirmando que a Tianmu Invest não daria importância a um simples segundo maior acionista. Em seguida, ele tenta sair com Jai, dizendo que irão jantar em outro lugar. Yang Chen percebe que mesmo naquela situação, ele ainda tenta levá-la, então decide provocá-lo. Ele chama Jai, pega uma flor e se aproxima, pedindo desculpas pelo ocorrido no carro e sugerindo que conversem melhor agora. Jai pensa que já está ali para um encontro e decide dar uma chance, aceitando o convite ao ver que ele parece sincero. Long se enfurece e diz que ela está humilhando, mas Jai responde que ele nunca agiu pensando nela, apenas no próprio orgulho e que ele mesmo criou aquela situação. Long rebate dizendo que pode não enfrentar Yang Chen, mas ainda pode prejudicá-la, alertando sobre as consequências. Yang Chen toca levemente no ombro dela e a conduz até a mesa, garantindo que ela pode ficar tranquila. Com educação, pede que ela se sente e aproveite a refeição, dizendo que afastará qualquer incômodo. Long perde o controle, começa a insultá-la e tenta agredi-la, mas o protagonista intervém, segura seu braço e afirma que aquilo é baixo demais, pois ele está tentando bater em uma mulher. Chen ordena imediatamente que a segurança haja e expulse Long. Enquanto elevado, ele grita
que irá contar tudo ao pai. Yang Chen então serve vinho, se apresenta formalmente e diz que está feliz por jantar com ela. Ji também se apresenta e comenta que pretende remover a crítica negativa, já que começaram mal. Yang Chen ri e diz que não precisa, pois aquilo será uma lembrança do encontro único deles, e sugere apenas aproveitar o momento. Em outra mesa, duas pessoas observam a cena, e uma delas comenta que aquilo parece arrogância, já que o protagonista simplesmente tomou o encontro às cegas de outro homem. Mas o homem que estava com ela pensa que ser rico realmente é ótimo, ele pode fazer o que quiser. Jai pergunta para o protagonista o que a família dele faz. Yang Chen explica que seus pais faleceram em um acidente anos atrás e que agora ele é apenas um motorista de carona, e pergunta o que ela faz. Jai conta que sua cidade natal é Sioux City. Atualmente trabalha em uma loja de artigos de luxo, mas quer ficar naquela cidade, então está ali para encontros às cegas. O protagonista sorri e diz que todos têm o direito de buscar uma vida melhor e que mulheres confiarem em outros homens não é algo vergonhoso. Yang Chen pensa que, ao contrário da Fei Fei e da Chini, Jia está sendo honesta e não é do tipo hipócrita. Ela concorda com ele e propõe um brinde. Depois de beber um pouco, ela fica vermelha e pergunta se ele sabe o porquê ela teve tanto preconceito contra ele dentro do carro. Ela explica que teve 2 encontros às cegas naquele dia, e que o primeiro cara estava indo bem no começo, mas tentou beijá-la enquanto eles estavam no escuro dentro do cinema. Yang Chen fala que pelo visto ela não estava muito interessada naquele outro cara, pois se tivesse definitivamente não teria recusado um beijo. Mas ela fica um pouco envergonhada e diz que isso não tem a ver com gostar ou não de alguém, e questiona quem beija no primeiro encontro, pois se eles se encontrassem novamente, ele poderia exagerar ainda mais. Yang Chen fala que beijar não tem nada a ver com quantas vezes as pessoas se encontram, é sobre o clima e a vibração do momento, e que se o sentimento estiver ali, as pessoas podem até ir até o fim no primeiro encontro. Jai continua envergonhada e diz que não acredita muito nisso, questionando como alguém poderia beijar alguém que acabou de conhecer. Yang Chen se levanta, caminha lentamente até ela, segura o rosto dela e dá um beijo. Depois disso ele se vira e começa a sair, dizendo para ela aproveitar a refeição e que depois de comer pode colocar a conta no nome dele, pois ele estará no quarto 1208 para descansar um pouco. Jai fica sem reação, perguntando se ele realmente acabou de beijá-la e por que não tentou se afastar. Pouco tempo depois, enquanto está sozinha, ela pensa que ele mencionou o número do quarto de propósito e que provavelmente estava convidando ela, mas ainda com muita vergonha tenta ignorar esse pensamento. Enquanto isso, no quarto, Yang Chen termina o banho e ouve alguém batendo na porta. Ele vai até lá e, quando abre, vê que é ela. Ele tenta falar, mas ela se joga nos braços dele e o beija, dizendo que está se sentindo muito quente. Yang Chen ri e diz que ela está um pouco bêbada. Jai passa a mão no abdômen dele, dizendo que ele tem um físico perfeito e que não consegue resistir. Yang Chen a pega no colo e diz que foi ela quem começou, fecha a porta e a leva para a cama. No dia seguinte, o protagonista acorda, olha para o lado e pergunta se ela já foi embora. Ao se levantar, percebe uma mancha vermelha no colchão e estranha, pensando que pode ser sangue. Ele vê algo na mesa, um pouco de dinheiro com um bilhete. Ao ler, percebe que ela escreveu que ele foi muito bem na noite anterior, que ficou muito satisfeita e deixou 3.000 yuans como taxa de serviço, pedindo para ele usar para recuperar as energias. Além disso, pede para ele não sair para festas naquele mês para economizar energia, pois quando receber o salário irá voltar para passar outra noite com ele. O protagonista ri e pensa que aquela mulher é muito interessante. Pouco tempo depois, ele vai até a torre financeira Heisheng, seu antigo trabalho, e fala para o recepcionista que está ali para pegar algumas coisas e se apresenta. Um jovem corre até ele e diz que se chama Shen Zishao, gerente do escritório de administração do prédio, e pede para que ele espere um momento enquanto busca os documentos. As mulheres que estavam ali comentam que o novo chefe é muito jovem e provavelmente é apenas um garoto rico, e a outra se pergunta se ele vai começar demitindo as pessoas ou reestruturando tudo. Pouco tempo depois, Zishao volta com o envelope e diz que todos os itens estão ali dentro, pedindo para Yang Chen verificar e avisar caso haja algum problema. O protagonista diz que não é necessário, pois confia que Zishao é um homem honesto, mas comenta que ele terá que continuar administrando a torre normalmente. Zishao ri e diz que o protagonista é muito gentil, então chama as duas garotas para cumprimentarem o novo chefe. Elas se curvam e o cumprimentam, mas o protagonista diz que não há necessidade de formalidades e pede para voltarem ao trabalho. Ele pede para Zishao um relatório sobre a situação do arrendamento das salas 1506 a 1508. Zishao rapidamente traz o relatório e informa que o inquilino é Jing Yan e que o contrato expira no final do mês. O protagonista comenta que o aluguel está quase acabando e decide visitá-los. Enquanto estão no elevador, o telefone do gerente toca e ele informa que um cliente agendou uma ligação sobre aluguel perguntando se pode atender antes de entrar. Yang Chen diz que está tudo bem e pede para ele atender, enquanto ele segue na frente. Pouco tempo depois, ele entra na sala de publicidade e vê que todos estão ocupados. Seus antigos companheiros ficam surpresos ao vê-lo e perguntam por que ele voltou.
Um deles pergunta se ele desistiu e se quer que peçam ao chefe para recontratá-lo, mas Yang Chen recusa. Ele diz que está ali pelo pagamento e pergunta onde está Jing Yan, mandando chamá-lo imediatamente. Jing Yan aparece e pergunta por que ele está gritando e onde ele acha que está, dizendo que aquele não é um lugar onde ele pode entrar e fazer escândalo. Yang Chen olha para o seu antigo chefe e diz que, pelo visto, ele realmente não pretendia aparecer, pois achou que ele não teria coragem de mostrar o rosto. Ele pergunta se a comissão que o chefe lhe devia já está pronta. Jing Yan responde que se ele quiser a comissão, tudo bem, mas antes precisa pedir desculpas e voltar a trabalhar obedientemente, oferecendo até um novo contrato, dizendo que para cada mês em que fechar pelo menos um negócio receberá 10 mil. Yang Chen pede para ele não falar tão perto, pois o cheiro não está agradável, e lembra que ele prometeu claramente uma comissão de 20% assim que o projeto fosse bem sucedido, sem mencionar nenhuma outra condição. Jing Yan começa a rir e pergunta onde está a prova, dizendo que precisa de evidências, pois apenas palavras não significam nada, e ironiza dizendo que também poderia afirmar que o protagonista prometeu trabalhar de graça. Yang Chen rebate que todos naquela empresa ouviram um acordo, então a prova está no coração de cada um. Jing Yan pergunta em voz alta se alguém ouviu ele prometer 20% de comissão. Uma pessoa responde que não e diz que o protagonista provavelmente entendeu errado. Yang Chen olha para todos e questiona se eles percebem que o que fazem hoje pode se voltar contra eles amanhã. Outro homem intervém dizendo que o chefe está sendo misericordioso e que ele deveria agradecer e voltar ao trabalho. Jing Yan concorda e diz que valoriza o talento dele, afirmando que aquela é a única chance e que ele não deve ser ingrato. Em seguida, manda o protagonista voltar para sua mesa e continuar trabalhando, pois ainda precisa descer para discutir a renovação do aluguel com a administração, reclamando de como é difícil sustentar tantos funcionários. Um dos puxa-sacos concorda e diz que todos deveriam ser gratos ao chefe por oferecer uma plataforma para mostrar seus talentos. Yang Chen responde que essa lógica é distorcida, pois ele está ali para trabalhar e ganhar dinheiro, e se não recebe o que lhe é devido, não há motivo para gratidão, afirmando que quem deveria ter vergonha não tem limites. Ele diz que gravou tudo o que o chefe falou e que irá entrar com pedido de arbitragem imediatamente, pois não acredita que a lei não possa lidar com alguém assim. Jing Yan se irrita e ordena que tranquem as portas e peguem o telefone dele imediatamente. Um funcionário concorda e tranca a porta pelo lado de fora. O gerente, que estava observando, questiona por que fizeram isso e comenta que o novo chefe pode ter problemas com aquilo. Jing Yan aponta para o protagonista e exige que ele apague a gravação, dizendo que só assim poderá sair dali. Em seguida, quebra um computador e afirma que todos viram o protagonista destruindo o equipamento, dizendo que o prejuízo será descontado do salário dele. Yang Chen responde que a gravação ainda está ativa e que o ex-chefe acabou de admitir o ocorrido, além de comentar que ele provavelmente não entende o que é backup na nuvem, pois mesmo que apague do celular ainda existe uma cópia online. Jing Yan o chama de desprezível por gravá-lo secretamente e pergunta se ele não tem vergonha. Um rapaz de cabelo azul diz que não há necessidade de discutir e que basta usar força bruta, destruir o backup e depois alegar que ele invadiu o escritório e precisou ser contido. De repente, alguém bate na porta. Jing Yan abre e pergunta ao gerente o que ele está fazendo ali, dizendo que estava prestes a descer para falar sobre a renovação do aluguel. Zixiao responde que está procurando o chefe Yang e questiona por que a porta está trancada em plena luz do dia, perguntando se fizeram algo com o novo chefe. Jing Yan fica confuso e pergunta quem é esse novo chefe. Zixiao aponta para o protagonista e diz que ele está bem ali, afirmando que Yang Chen é o novo proprietário do edifício e questionando se Jing Yan está tentando enganar o próprio chefe. Jing Yan fica sem reação. Zixiao entra no escritório e pergunta ao protagonista o que aconteceu, pedindo desculpas pelo atraso, dizendo que não deveria ter atendido aquela ligação. Yang Chen responde que está tudo bem, pois ele chegou na hora certa. Jing Yan volta a perguntar o que ele quis dizer com o novo chefe. Zixiao então anuncia formalmente que Yang Chen é o novo dono da Haichan, tendo comprado o prédio por 2 bilhões, e que agora possui autoridade total sobre tudo ali. Todos ficam chocados e questionam como ele pode ter comprado o prédio inteiro e ainda assim trabalhado ali antes. Jing Yan pensa que ele pediu demissão no dia anterior e comprou o prédio apenas para se vingar. O rapaz de cabelo azul tenta argumentar que pode haver engano, talvez alguém com o mesmo nome, mas Zixiao o repreende, perguntando se ele acha que o gerente não sabe quem é o próprio patrão. Jing Yan muda completamente de atitude, segura a mão de Yang Chen e pede desculpas, dizendo que tudo não passou de um mal-entendido e que ele merece ser punido, oferecendo pagar o dobro do que deve e sugerindo esquecer o ocorrido. Zixiao pergunta ao protagonista se ele realmente trabalhou ali e se aquele homem lhe deve pagamento, e Yang Chen confirma.
Zixiao então lembra Jing Yan de que o contrato exige operação legal e de boa fé. Caso contrário, o contrato pode ser rescindido e ele ainda terá que pagar o triplo do aluguel como indenização. Yang Chen diz que nesse caso é melhor o gerente assistir a gravação primeiro. Quando o vídeo é reproduzido, todos ouvem Jing Yan dizendo que se o protagonista quiser o salário e a comissão, tudo bem, desde que volte a trabalhar obedientemente, que a cada mês em que fechar um negócio receberá mais 10 mil. Jing Yan tenta contornar a situação, dizendo para Yang Chen que não há necessidade de queimarem as pontes e oferece novamente pagar o triplo da comissão para que ele apague a gravação e eles fiquem quitte. O protagonista fala que não há a menor necessidade disso, pois ele só quer o que é dele por direito e não quer um único centavo a mais. Ele começa a sair do escritório e fala para o gerente que deixará aquela situação para ele resolver. No entanto, ele precisa se certificar de que o resultado será satisfatório. Zixiao pede para o seu chefe não se preocupar, pois ele irá cuidar daquilo perfeitamente. Jing Yan entra na frente do protagonista dizendo que ele já foi humilhado e admitiu a derrota, e questiona por que ele precisa agir de forma tão cruel, perguntando se ele realmente não pode deixar uma saída, pois como o protagonista sabe, um dia ele pode cair nas mãos dele novamente. Yang Chen ressalta que é o tipo de pessoa que nunca deixa caminho de volta, e que se ele se preocupasse com esse tipo de coisa, nunca teria saído daquele lugar. Jing Yan pergunta se realmente vai ser dessa forma, se não há espaço para negociação. Yang Chen pergunta quais qualificações o seu antigo chefe ainda tem para negociar com ele agora. Jing Yan fica irritado e pede para todo mundo ouvir com atenção, dizendo que quem pegar o telefone do protagonista receberá 50 mil como recompensa, mas ninguém ousa se levantar. Jing Yan então oferece 100 mil e ainda diz que terá o salário duplicado, mas mesmo assim ninguém reage. Yang Chen dá risada e pergunta se Jing Yan acha que suas palavras ainda têm alguma credibilidade, pois o protagonista fechou um negócio de forma justa e ele se recusou a pagar a comissão que devia. Então, como ele espera que alguém acredite que receberá o dinheiro prometido depois? Jing Yan continua ficando cada vez mais irritado, e o gerente percebe isso e faz uma ligação mandando convocar imediatamente todos os seguranças para o prédio. Cerca de 10 minutos depois, as duas funcionárias de antes percebem uma grande movimentação e comentam que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas que todos os seguranças foram chamados e provavelmente Jing Yan ofendeu alguém muito poderoso. Assim que todos os seguranças se aproximam, o gerente diz que agora gostaria de ver quem se atreve a ameaçar o chefe novamente. Jing Yan fica paralisado de medo ao perceber que não pode fazer absolutamente nada. Yang Chen fala que precisa sair e diz para o gerente terminar aquilo imediatamente, e o gerente pede para ele não se preocupar, pois cuidará de tudo. Antes de sair, o protagonista fala para todos que aquele arrogante chamado Jing Yan está completamente acabado e que, enquanto ainda há tempo, todos devem se apressar para receber o que ele deve, pois agora é a hora da vingança. Caso contrário, quando ele estiver falido, ninguém receberá nada. As pessoas começam a se manifestar, dizendo que Jing Yan constantemente obrigava todos a fazer horas extras sem pagamento, além de forçá-los a assinar contratos com o departamento financeiro. Até mesmo o funcionário que estava do lado dele se vira contra Jing Yan e diz que muitas vezes teve descontos injustos no salário. Jing Yan pergunta se Liu Wan realmente vai chutá-lo enquanto ele está caindo, e Liu Wan responde que sempre odiou aquela situação, mas não ousava resistir porque precisava do dinheiro, e que agora Yang Chen deu a oportunidade que eles precisavam para denunciar aquilo. O protagonista pensa que aquele bajulador é uma cobra de duas cabeças. Rapidamente, o escritório de publicidade é fechado. Enquanto pegava suas coisas, Jing Yan diz que Yang Chen conseguiu arruinar tudo e que ele não irá viver confortavelmente por causa disso. Yang Chen responde que Jing Yan se destruiu sozinho e não precisa culpar ninguém, pois o mundo é governado por leis e só porque ele era chefe não significa que podia fazer o que quisesse. Antes que todos os funcionários saíssem, o protagonista pede para todos ouvirem com atenção e diz que está planejando abrir uma empresa de publicidade ali usando aquele escritório, e pergunta quem gostaria de se juntar a ele. Algumas pessoas levantam as mãos dizendo que estão dentro. Liu Wan também tenta entrar, mas o protagonista vai até ele e diz que até pouco tempo ele era o lacaio leal de Jing Yan, então por que agora quer entrar em outro barco? E manda ele sair imediatamente, dizendo que não é bem-vindo. Liu Wan se joga no chão e chama o protagonista de chefe, dizendo que se ele o levar para registrar uma reclamação de arbitragem trabalhista contra Jing Yan, talvez possam esquecer aquilo. Mas Yang Chen responde que mesmo que ele matasse Jing Yan, ainda assim não poderia aceitá-lo, pois ele não tem resultados nem caráter, e o manda sair dali. Yang Chen então vai até os outros funcionários que estavam esperando e diz que levará no máximo meio mês para que tudo esteja pronto e que depois disso poderão voltar ao trabalho, e a partir daquele momento Xu Xiaoli será a gerente, e qualquer problema pode ser levado diretamente até ela. Xiaoli fica surpresa e pergunta se ele realmente quer que ela seja gerente, pois não tem experiência, mas Yang Chen diz que isso não é um problema desde que ela esteja disposta a aprender. Xiaoli fica contente e diz que com certeza fará o seu melhor e aprenderá tudo o que for necessário.
Todos se curvam ao novo chefe agradecendo pela oportunidade. Yang Chen se despede de todos e agradece pelo trabalho duro de cada um. De volta ao estacionamento, ele comenta consigo mesmo que finalmente conseguiu sua vingança e que agora precisa voltar ao trabalho. Ele entra no carro, abre o aplicativo e o sistema informa que há uma nova corrida com destino a apenas 500 metros de distância. Ele pensa que já está a caminho e aceita. Assim que chega, vê duas pessoas paradas e percebe que uma delas se parece muito com sua colega de faculdade, Wang Liqin, e se pergunta quais são as chances disso. Ela entra no carro e fica um pouco feliz ao ver que o protagonista está ali. Yan Chen fala que isso é uma grande coincidência e pergunta se ela saiu para um encontro com o namorado. Ela responde que sim e apresenta Zheng Jiankun como seu namorado. Em seguida, apresenta o protagonista dizendo que ele foi seu colega de faculdade e que na universidade era o melhor aluno e o galã do campus. Jiankun pergunta se ele realmente era tão popular com as garotas, e Liqin confirma, dizendo que muitas gostavam dele, mas que era uma pena que ele já tivesse namorada na época. Ela então pergunta ao protagonista se eles já terminaram, mas logo percebe que foi indelicada e tenta corrigir, dizendo que queria saber até onde eles tinham avançado, pois provavelmente estariam próximos do casamento. O protagonista freia o carro e diz diretamente que eles terminaram. Liqin comenta que é uma pena, pois ele recusou muitas garotas naquela época e agora provavelmente deve estar arrependido. Yang Chen olha para ela e diz que também a recusou naquela época e pergunta se há necessidade de ela tocar nesse assunto. Liqin responde que não foi isso que quis dizer e afirma que, na verdade, deve agradecer por ele tê-la rejeitado publicamente e até a insultado, pois se não fosse isso, talvez estivesse vivendo uma vida miserável ao lado dele. Jiankun pergunta se ele realmente a insultou e Liqin confirma dizendo que se declarou para ele quando tinha 19 anos e que ele poderia simplesmente ter recusado, mas não precisava tê-la humilhado. Yang Chen diz que faz muito tempo e que não se lembra exatamente do que disse, mas se realmente falou algo daquele tipo, pede desculpas. Jiankun coloca a mão no ombro dele e diz que percebe que o pedido de desculpas é sincero, então comenta que sua empresa está contratando e que ele poderia trabalhar servindo chá e água, sugerindo que ele pare de dirigir aplicativo e vá trabalhar com ele. Liqin reforça dizendo que isso seria uma ótima oportunidade, já que Jiankun é gerente do departamento de planejamento da Reunion Advertising e poderia ajudá-lo. Yang Chen recusa, dizendo que prefere continuar dirigindo, pois não precisa de um trabalho de escritório. Ele então abre o vidro do carro e Liqin pergunta por que ele está fazendo isso, mandando fechar e ligar o ar-condicionado, pois está suando. Yang Chen responde que a plataforma não exige ar-condicionado e que, se ela quiser, pode ao menos pedir de forma educada, pois dependendo do humor ele pode ligar. Jiankun se irrita e pergunta o que ele acabou de dizer, afirmando que, se não fossem colegas de faculdade, já teria partido para a agressão, e ordena que ele ligue o ar imediatamente. Liqin tenta acalmar o namorado e diz para ele não agir impulsivamente, já que o protagonista está dirigindo. Então tenta convencer Yang Chen dizendo que eles são colegas e que ele poderia ligar o ar como um favor, caso contrário, ela fará uma avaliação negativa e registrará uma reclamação. Yang Chen responde que não se importa com avaliações negativas e que, se ela não estiver satisfeita, pode descer do carro. Jiankun considera isso a gota d'água, manda ele parar o carro imediatamente e, assim que param, os dois descem. Jiankun vai até a porta e começa a chutar o carro, mandando o protagonista sair. Yang Chen ri e diz que não vai sair, pois o dia está quente e eles podem aproveitar o sol ali mesmo. Em seguida ele acelera e vai embora, deixando os dois para trás. Jiankun ainda tenta correr atrás do carro, mas não consegue. Liqin pergunta onde eles estão e ele responde que estão na ponte sobre o rio e que provavelmente não deveriam nem estar ali. Ela pergunta o que vão fazer, então Jiankun pega o celular e diz que fará uma avaliação negativa e irá denunciá-lo para garantir que ele perca o trabalho. Enquanto isso, no carro, o sistema informa ao protagonista que ele recebeu mais uma avaliação negativa e o parabeniza, dizendo que a recompensa foi de 2 milhões em dinheiro. Ele pensa que ficar sob o sol do meio-dia naquela ponte não deve ser nada agradável. Liqin envia uma mensagem perguntando o que aconteceu e por que ele a deixou ali. Yang Chen responde dizendo que vai esclarecer tudo para evitar mal-entendidos, explicando que pediu demissão há alguns dias e está dirigindo para preencher o tempo, e que, se ela acha vergonhoso ter um colega motorista, pode fingir que não o conhece no futuro. Ele também diz que irá baixar a gravação do carro e enviar para o suporte, além de compartilhar no grupo da turma. Assim que ele posta, as pessoas começam a questionar Liqin, dizendo que ela claramente menosprezou o protagonista por dirigir e agora está tentando se fazer de vítima. Ainda na ponte, Liqin fica furiosa ao ver que todos estão contra ela. Jiankun também se irrita e diz que vai dar um jeito naquele cara. Ele pede para ela enviar uma mensagem convidando todos para um jantar no restaurante Balkin no domingo como forma de desculpa, mas na verdade para atrair Yang Chen e fazê-lo passar vergonha na frente de todos. Liqin concorda e elogia a ideia, dizendo que irá distraí-lo. Yang Chen vê a mensagem no grupo e comenta que aquilo não parece um pedido de desculpas, mas sim uma armadilha, e que vai depender da vontade dele aparecer ou não.
De repente começa a chover. Pouco tempo depois ele recebe outro pedido, entra em contato com a passageira e ela diz que está chovendo muito e não consegue chegar até o carro, perguntando se ele pode ir buscá-la. Ele responde que não tem problema e pergunta se ela é a senhorita Zhang, mas a mulher fala que há muita água no chão e que não consegue andar, perguntando se o protagonista poderia carregá-la. Yang Chen pede desculpas e diz que, a menos que ela tenha algum problema de mobilidade, ele não fornece esse tipo de serviço. Ela pede para ele olhar para os sapatos novos dela e ressalta que o chão está cheio de água, questionando qual é o problema de ele carregá-la, dizendo que muitas pessoas dariam tudo pela chance de tê-la nos braços. Yang Chen continua firme, oferece o guarda-chuva e pede desculpas novamente, dizendo que não fornece esse tipo de serviço e que no máximo pode emprestar o guarda-chuva para que ela vá sozinha até o carro. Ela fica irritada, mas aceita o guarda-chuva e caminha até o carro. Assim que entram, ela continua arrogante, dizendo para ele dirigir logo, pois já foi muito incomodada e que se ele continuar sendo desagradável, irá denunciá-lo. Yang Chen pede para ela colocar o cinto de segurança, pois eles estão partindo para o destino. Pouco tempo depois eles chegam e o protagonista diz que já chegaram e que ela pode pegar suas coisas e sair do carro, mas ela diz que não tem a menor chance de fazer isso, pois ainda há muita água no chão e ela já sujou os sapatos, então ele precisa levá-la até o andar dela. Yang Chen responde que aquilo é um carro e não um avião, então como ele poderia levá-la até o andar, e ressalta que já a deixou na entrada do prédio e que ela só precisa caminhar alguns passos. A mulher grita dizendo que não se importa, pois ele trabalha no setor de serviços e precisa garantir a satisfação dela, e que no momento ela está extremamente insatisfeita, dizendo que irá denunciá-lo imediatamente. Yang Chen diz que tudo bem e pede para ela sair do carro enquanto faz a denúncia, mas ela se recusa, dizendo que não vai sair enquanto ele não levá-la até o andar. Yang Chen então desliga o carro, pega o guarda-chuva e diz que ela pode ficar ali o tempo que quiser. Ele sai do carro e ela, toda molhada, fica irritada, dizendo que irá reclamar, mas enquanto anda na chuva, percebe o carro vindo em sua direção e o protagonista passa acelerando, jogando água nela. Dentro do carro ele ri, dizendo que o mundo é grande o suficiente para todos os tipos de pessoas, e percebe que está sem folhas de chá. A mulher do sistema aparece novamente, parabenizando-o por mais uma crítica negativa e uma reclamação, e diz que a recompensa foi 50 gramas de folhas de chá da árvore mãe Rompal, instruindo-o a abrir o porta-malas para retirar. Yang Chen comenta que o sistema é útil, mas questiona se ela está se gabando por apenas 50 gramas. A mulher responde que ele não percebeu, mas aquele chá vale mais que ouro, e que em leilões anteriores 20 gramas já custaram mais de 200 mil, sendo um item extremamente raro. Yang Chen fica surpreso e vai até o porta-malas, pensando que uma pequena bolsa pode valer tanto dinheiro. Ele sente o aroma e comenta que é muito bom, então decide preparar depois para experimentar. O sistema aparece novamente dizendo que detectou outra crítica negativa e que uma recompensa crítica foi ativada, concedendo a ele uma casa em Riverside número 1, e informa que ele deve ir até lá no dia seguinte para receber os documentos e as chaves. Enquanto saboreia o chá, ele pensa que uma casa naquele lugar vale pelo menos 50 milhões, e que aquela crítica foi realmente um grande golpe de sorte. Quando está prestes a sair, uma mulher se aproxima e entra no carro. O protagonista pergunta o que ela pensa que está fazendo, e ela pede para ele apenas dirigir, dizendo que pagará bem. Yang Chen pede desculpas e explica que aquilo não é um táxi, mas um serviço por aplicativo, e que ela precisa fazer a solicitação pelo sistema. Então pede que ela saia, mas a mulher insiste dizendo que ele deve dirigir e que não há problema algum. Nesse momento um homem se aproxima, bate na janela e pede para abrir a porta. A mulher avisa para ele não abrir, ameaçando até mordê-lo se fizer isso. Yang Chen pergunta se ela conhece o homem e ela diz que não. Ele então abaixa a janela e pergunta ao homem, que responde irritado que ela é sua namorada. A mulher nega imediatamente, dizendo que estavam apenas em um encontro às cegas e que nunca foi namorada dele. O homem se irrita e diz que o pai dela deve 5 milhões à família dele e que ela foi usada como garantia. Então manda ela sair do carro, dizendo que já reservou um quarto de hotel. Keone pergunta ao protagonista se ele ouviu tudo, dizendo que eles não têm relacionamento algum e que se ela for entregue àquele homem, será forçada a fazer coisas que não quer, tornando o protagonista cúmplice. O homem grita dizendo que aquilo não tem nada a ver com ele e manda que não se intrometa. Yang Chen pergunta por que ela não chama a polícia, dizendo que ele é apenas um motorista e não quer se envolver nesse tipo de problema. Ela se irrita e o chama de covarde e inútil. Yang Chen responde perguntando por que ele seria o covarde, dizendo que o verdadeiro covarde é o pai dela, e que ele não tem nenhuma ligação com ela nem obrigação de protegê-la, pois se ela precisa de ajuda, basta chamar a polícia. O homem corre até o outro lado do carro, começa a xingar a mulher e tenta abrir a porta. Ela grita desesperada, pedindo para o protagonista sair dali e implorando para que ele tenha piedade e a salve.
Yang Chen continua dizendo para ela chamar a polícia, já que antes estava agindo com tanta arrogância. Ela responde que realmente quer chamar, mas mesmo que fossem até a delegacia, sua família não teria dinheiro para pagar a dívida. O homem consegue abrir a porta e diz que ela é uma garota ingrata, então vai usar ela ali mesmo dentro do carro. Ele manda o protagonista abrir a porta de trás para que ele entre e leve os dois até um subúrbio para se divertirem. Yang Chen simplesmente dá partida no carro, e o homem grita perguntando o que ele pensa que está fazendo, ameaçando destruir toda a Heisheng para encontrá-lo, dizendo que seu nome é Zheng Hengzi, o jovem mestre do grupo Yao. O protagonista apenas acelera e diz que não importa de qual empresa aquele idiota seja e vai embora deixando-o para trás. O homem então entra em seu próprio carro e diz que vai resolver aquilo. Kiani muda completamente de postura, dizendo que o protagonista é muito corajoso e viril. Yang Chen responde que bajulação não funciona com ele, que não está interessado nela e que vai deixá-la mais à frente para que pegue outro carro. No entanto, Hengzi aparece com seu carro e tenta fechá-los, mandando parar e dizendo que aquilo é estupidez. Kioni fica ainda mais assustada, dizendo que ele está perseguindo eles e que agora não pode ser deixada ali. O protagonista joga o carro para o lado, fazendo Hengzi perder o controle, e ela se impressiona dizendo que ele finalmente caiu. Yang Chen para em um ponto de ônibus e manda ela sair imediatamente, mas Kioni diz que pode dar uma chance a ele, afirmando que se ele a levar para casa, ela dará sua primeira vez, dizendo que ainda é melhor do que cair nas mãos daquele homem. Yang Chen se irrita e diz que parece que ela está armando algo, então manda ela sair do carro imediatamente. Ela sai chamando ele de covarde, e ele responde que ela é uma idiota cega. Ele então segue para sua nova casa à beira do rio. Um homem se aproxima com documentos perguntando se ele é o Sr. Yang, dizendo que a escritura, o contrato de transação e as chaves estão ali e que depois o acompanhará até a casa para cuidar do estacionamento do carro. Ao entrar, Yang Chen comenta que está tudo pronto e que só precisa trazer algumas roupas. De repente seu celular toca e a pessoa se apresenta como secretário do conselho do hotel, pedindo que ele compareça à reunião na sede no dia seguinte às 15. No outro dia, o protagonista vai até o hotel, pede desculpas pelo atraso e se apresenta dizendo que é uma honra conhecer todos os acionistas. Um homem sorri, pede para ele se sentar e comenta que não esperava que o novo segundo maior acionista fosse tão jovem, pois imaginava alguém mais experiente. Ele apresenta o presidente do grupo, Li Wonhang, e o chefe da Tianmu Invest, Zhang Wu, dizendo que o tema da reunião é a injeção de capital da Tianmu no grupo Condal. O protagonista pensa que aquela empresa é do pai do jovem que estava no encontro às cegas com Jiai. O presidente diz que irão direto ao ponto e menciona o ocorrido entre Yang Chen e o filho de Zhang Wu, sugerindo que conversem sobre isso. Zhang Wu diz que o filho é apenas um jovem ignorante e espera que Yang Chen não leve aquilo a sério. O protagonista responde que não é bem assim, pois ele estava agindo de forma arrogante antes, e questiona se apenas ignorar resolveria tudo. Wan Hong intervém e diz que, para o bem de todos, Zhang Wu deveria ceder um pouco, sugerindo que o filho peça desculpas. Zhang Wu se irrita e diz que o filho não fez nada errado, pois estava defendendo a namorada. Yang Chen pergunta se há mais algo na pauta além do investimento, e o presidente responde que não. Então ele se levanta e deixa claro que não aprova o investimento da Tianmu no grupo Condal, dizendo que tem outros assuntos a tratar e se retira. Eles tentam fazê-lo reconsiderar, mas ele simplesmente sai. Zhang Wu fica irritado, dizendo que o garoto é arrogante e que está trazendo dinheiro para investir, então deveriam tratá-lo melhor. Wan Hong pede calma e diz que jovens têm temperamento, sugerindo que conversem novamente depois, e que talvez um simples pedido de desculpas resolva tudo. Zhang Wu concorda e diz que falará com o filho, encerrando a reunião por enquanto. Ao chegar no estacionamento, Hengzi aparece com várias pessoas, dizendo que finalmente o encontrou e que ele não imaginava que isso aconteceria. O protagonista pergunta como ele foi encontrado, e Hengzi responde que já havia avisado que iria atrás dele. Yang Chen se prepara e pergunta se ele quer lutar, mas Hengzi diz que não está com pressa, que vai vencer de qualquer forma e que primeiro quer destruir o carro dele. O protagonista começa a gravar e Hengzi diz que não precisa, pois pode pagar pelos danos e resolver legalmente, deixando-o sem poder trabalhar por meses. De repente, um carro vermelho chega, Kiani desce e diz que o mundo é pequeno, e começa a brigar com Hengzi perguntando se ele enlouqueceu. Ela questiona por que ele quebrou o carro do protagonista, pois havia prometido passar aquela noite com ele, e pergunta se ele acha aquilo divertido. Hengzi responde que é muito divertido, chega a ser hilário, pois ele só queria destruir o sustento do protagonista e questiona o que é de errado nisso, perguntando se ela está com pena daquele garoto pobre, já que parece realmente interessada em um simples motorista de carona, o que para ele é patético. Kiwani responde que a família dela deve dinheiro à família dele, e que assim que pagarem, ele nunca mais irá vê-la novamente. Lo então se aproxima do protagonista e diz que aquele cara parece um bandido completo, perguntando o que aconteceu para ele ter sido ofendido daquela forma.
Yang Chen responde que é uma longa história e pergunta por que ele ainda está ali, já que a reunião de investimento já acabou. Longo mostra que levou um tapa e diz que aquilo é culpa do protagonista, pois o pai dele o obrigou a ir até ali pedir desculpas, caso contrário, Yang Chen não concordaria com o investimento da família dele. Yang Chen ri e pergunta se a família dele realmente é tão rica. Long responde que sim e ressalta que a família dele tem cerca de 1 bilhão em ativos. Yang Chen aponta para Heng Zi e pergunta se ele conhece aquele cara. Long diz que sim, pois a empresa da família dele tem participações em vários projetos imobiliários ligados à família dele. Yang Chen começa a rir e pergunta se ele realmente quer limpar tudo entre eles sem precisar se desculpar diretamente. Long pergunta se ele está sugerindo que pode acalmar a situação e Yang Chen diz que ele é inteligente e que podem fazer um acordo. Ele afirma que se Long pagar a dívida da família de Keane, ele concordará com o investimento no grupo de hotéis. Long questiona por que o próprio Yang Chen não paga, já que possui 28% do grupo Quandao, algo avaliado em bilhões, e diz que 50 milhões não deveriam ser nada para ele. Yang Chen aponta para o próprio carro quebrado e diz que ainda está dirigindo um serviço de carona, perguntando se ele não entende o que isso significa. Long começa a entender e pergunta se ele é de alguma família, mas Yang Chen o interrompe pedindo silêncio. Long então compreende a situação e diz para o protagonista avisar o pai de Keone para levar pessoas ao escritório da Tianmu Invest antes das 9 horas para discutir os detalhes. Yang Chen vai até Keone e diz que ela pode avisar o pai para ir até lá com algumas pessoas, pois o presidente Zhang já concordou e que se ela aceitar pode tratar disso pessoalmente. Keone se anima, se aproxima dele e diz que está disposta, comentando que achava que ele não se interessaria por ela. Renzi fica confuso e pergunta a Long por que aquilo está acontecendo, questionando se a família dele realmente vai emprestar dinheiro para a família dela, e se ele está indo contra ele. Long respira fundo e diz que não está contra ninguém, mas explica que Yang Chen é o segundo maior acionista do grupo Quandao, e que eles estão negociando aquele investimento há mais de um ano, então não podem deixar tudo desmoronar. Hengzi fica surpreso, mas se recusa a acreditar, dizendo que não faz sentido um motorista ser um grande acionista. Long pergunta se agora ele finalmente entendeu o que está acontecendo. Hengzi solta o bastão no chão e diz que está completamente perdido, acreditando que o protagonista deve ser alguém importante disfarçado. Um dos capangas se aproxima e diz que eles provocaram alguém que não deveriam e que agora precisam assumir a responsabilidade. Hengzi percebe o erro, acende um cigarro e vai até o protagonista, dizendo que se soubesse antes não teria ido tão longe. Yang Chen responde perguntando se ele acha que todo mundo precisa sair anunciando sua identidade como alguém desesperado para mostrar quem é. De repente, 2 policiais chegam perguntando o que está acontecendo e quem chamou. Keone diz que foi ela, pois alguém quebrou o carro do amigo dela. Os capangas de Hengzi confirmam que foram eles que quebraram o carro, mas dizem que foi por ordem dele. Um dos policiais vai até Hengzi e pede que ele explique exatamente o que aconteceu e por que destruiu o veículo de outra pessoa. Hengzi responde com arrogância, dizendo que é filho de Zhang Yaowu, presidente do grupo Yaowu. O policial pergunta se ele pretende compensar voluntariamente. Hengzi, achando que está em vantagem, diz que pode pagar, mas que prefere resolver judicialmente. O policial pergunta se ele é estúpido e explica que dano deliberado acima de certo valor já configura crime e não se resolve apenas com dinheiro. Hengzi insiste em citar o nome do pai, mas o policial o interrompe e diz que isso não importa, pois o ato continua sendo criminoso. Ele então tenta resolver oferecendo dinheiro, perguntando se 100 mil é suficiente. O protagonista pergunta quando foi que aceitou um acordo privado e diz que deixará o tribunal decidir. Hengzi aumenta para 200 mil e diz que aquele carro velho vale muito menos, acusando o protagonista de ganância. Yang Chen responde que não se trata apenas de dinheiro, mas de justiça. Hengzi respira fundo e continua debochando, dizendo que aquilo não assusta, pois mesmo que tenha antecedentes criminais não precisa trabalhar, já que herdará a fortuna da família. Os guardas pedem para ele parar de agir de forma tão arrogante e começam a levá-lo. Algum tempo depois, um dos policiais traz o pai de Hengzi para tentar negociar com o protagonista. Assim que o pai chega, pede para Yang Chen apenas dizer um número. Yang Chen começa a rir, dizendo que ele realmente é pai daquele idiota, pois tenta resolver tudo da mesma forma e nenhum único pedido de desculpa saiu da boca de ninguém. Ele deixa claro que não aceita esse tipo de atitude e que levará o caso até o tribunal. Yaowu então oferece 500 mil, mas o protagonista eleva o tom dizendo que já deixou claro que não se trata de dinheiro e questiona se eles não conseguem entender algo tão simples. Yaowu joga um cheque de 1 milhão sobre a mesa, dizendo que não pode ir além disso, pois sua empresa está em um momento crítico de abertura de capital, e que o protagonista deveria ser grato por ele ainda estar falando de forma educada. Yang Chen simplesmente ignora e pergunta ao oficial se já pode ir. O oficial diz que sim, mas que ele precisa assinar o termo de não mediação para que o processo siga pelos meios legais. Yang Chen assina o documento, mas Yaowu ainda
ainda tenta persuadi-lo, dizendo para ele deixar uma saída, pois isso facilitaria as coisas no futuro, e ressalta que ele ainda é jovem e não deveria fechar seus próprios caminhos. Yang Ganchen pergunta se ele já terminou de falar aquelas bobagens, pois precisa ir embora. Ele pensa que já lida com ameaças desde os 15 anos e que aquele homem realmente acredita que pequenas intimidações funcionariam. Ao sair, ele diz que os verá no tribunal. Yang Chen vai até outro escritório, onde uma mulher informa que as fotos da propriedade já foram tiradas e que as chaves estão prontas, perguntando se ele tem alguma opinião sobre o preço. O protagonista responde que não e que eles podem definir com base nas tendências do mercado. A mulher diz que agora a casa está oficialmente sob responsabilidade dele e que, caso surja algum problema, ele pode entrar em contato. Enquanto caminha, ele comenta consigo mesmo que precisa comprar um carro o mais rápido possível, pois não pode deixar que isso atrapalhe seu trabalho com corridas, talvez até um veículo elétrico. Nesse momento, a mulher do sistema aparece novamente, dizendo que ele recebeu mais uma avaliação negativa e que a recompensa crítica foi ativada. Yang Chen ri e pergunta que tipo de prêmio será desta vez. Ela o beija e o parabeniza, dizendo que ele recebeu um carro de luxo de edição limitada, com a aparência discreta de um sedã comum, perfeito para o trabalho de motorista. Ela pede que ele vá até o estacionamento subterrâneo para retirar o veículo. O protagonista pega a chave e comenta que o sistema realmente é generoso. Ele pensa que iria descansar, mas pelo visto ainda tem mais coisas para fazer. Enquanto ele relaxa à beira do rio nos fundos da nova casa, uma mulher observa de longe. Uma subordinada se aproxima e informa que o jantar está pronto. Essa mulher é Shui Yinong, proprietária da casa ao lado. Ela pergunta se descobriram algo sobre o novo vizinho. A empregada responde que perguntou ao segurança e ele disse que o novo dono é jovem, dirige um carro simples e não parece tão rico. Yinong pensa que ele é discreto e questiona se pode ser um jovem mestre de alguma grande família. Ela pede para a governanta, Tia Lan, levar 2 garrafas de vinho como presente de boas-vindas, mas sem levantar suspeitas, apenas dizendo que são da casa número 8. Algum tempo depois, Lan toca a campainha. Yang Chen atende e pergunta o que ela precisa. Ela se apresenta como governanta da casa número 8 e diz que sua mestra enviou um pequeno presente de boas-vindas. Yang Chen agradece e pergunta o nome da mestra. Ela responde que se chama Shui Yinong e pergunta como pode chamá-lo. Ele se apresenta e a convida para entrar, mas ela recusa educadamente, dizendo que só veio entregar o presente e que, como vizinhos, podem cuidar um do outro. Ela se despede dizendo que voltará outra hora. De volta à sua casa, Yinong pergunta como foi. Lan responde que o protagonista é jovem e bonito, provavelmente alguém de boa origem, e que ele deve retribuir a visita em breve. Então basta esperar. Yinong concorda, dizendo que confia no julgamento dela, e pede para ela descansar. Yang Chen olha o relógio e percebe que ainda é cedo, então decide trabalhar mais algumas horas antes de dormir. Ele vai até um cinema e pega 2 passageiros, cumprimenta os dois e pede que coloquem o cinto. A mulher apressada diz que é estudante de finanças e pergunta se ele pode chegar ao dormitório feminino antes das 22h30. Yang Chen olha a rota e diz que são cerca de 15 quilômetros, o que levará pelo menos 20 minutos e então será difícil. O rapaz que está com ela pede ajuda, dizendo que o dormitório fecha nesse horário. Na verdade, ele havia planejado isso, deixando o tempo correr para que ela não conseguisse voltar, esperando passar a noite com ela. Yang Chen acelera dizendo que fará o possível e pede para se segurarem. A garota agradece, mas o rapaz não fica satisfeito e ameaça que se não chegarem a tempo não irão pagar e ainda exigirá que ele os leve de volta. A garota pergunta para o namorado o que ele está falando, mas ele tenta acalmá-la dizendo para não se preocupar, pois está apenas tentando assustar o motorista para que ele dirija mais rápido. Yang Kan pede para eles não se preocuparem, pois já prometeu e com certeza vai cumprir. Além disso, ele também é formado pela Universidade de Finanças e Economia, então conhece todas as entradas como a palma da mão e no máximo em 15 minutos conseguirá chegar ao destino. A garota fica impressionada e pergunta de qual departamento ele é e qual é o seu nome. Se apresentando como Lin Xiaoyu, ela ressalta que é estudante de inglês e que aquilo é uma grande coincidência, pois não esperava esbarrar no carro do próprio pai. O protagonista dá risada e diz que seu nome é Yang Chen. O sistema informa que o protagonista se desviou da rota e está recalculando. O namorado da garota começa a gritar perguntando para onde ele está indo e por que mudou o caminho. Yang Chen explica que se seguissem pela entrada principal usando a navegação não chegariam a tempo, então usar um atalho economiza 5 minutos e garante que ela chegue ao portão do dormitório na hora certa. O namorado fica um pouco desanimado, mas Xiaoyu ressalta que pelo visto ele realmente conhece bem as estradas e pergunta se podem se adicionar no WeChat, pois assim poderiam entrar em contato caso precisem de uma carona no futuro. Pouco tempo depois eles chegam à Universidade de Finanças e Economia, ela desce do carro e acena para a mulher que estava fechando o portão dizendo que já está chegando. Xiaoyu agradece pela carona e por ele ter sido tão eficiente que conseguiu chegar a tempo. Yang Chen olha para o namorado que ainda está no carro e pergunta se ele também vai descer ali,
mas o garoto apenas sorri dizendo que vai reordenar a rota e que ele pode aceitar e seguir com a corrida. De repente surge uma mensagem não lida e o sistema informa que ele recebeu uma nova avaliação negativa. Yang Chen pensa que aquela foi a única corrida da noite e que deve ter sido aquele cara que deu a nota ruim. Em seguida o sistema o parabeniza dizendo que ele dominou o Bajiquan em sua versão prática com efeito imediato, fazendo com que ele ganhe poder. Yang Chen olha para trás e pergunta ao namorado qual o motivo da avaliação negativa, já que ele conseguiu levar a garota ao dormitório no horário certo, questionando se fez algo errado, pois se houve algum problema ele poderia ter dito em vez de dar uma nota ruim. O garoto ri e manda ele dirigir direito e não se distrair, dizendo que explicará tudo quando chegarem. Algum tempo depois eles chegam ao destino, e o protagonista diz que chegaram ao ponto final e pede uma explicação sobre a avaliação. O garoto envia uma mensagem dizendo que agora eles podem vir, então alguns rapazes cercam o carro, mandando o protagonista sair imediatamente. Yang Chen fica confuso e pergunta qual é o problema. O garoto explica que passou o dia inteiro bebendo e jantando com a garota de propósito, tentando atrasar tudo até os últimos 15 minutos para levá-la a um hotel, mas o protagonista poderia simplesmente ter dito que não daria tempo de chegar ao dormitório. Em vez disso, pegou um atalho e a levou de volta. Yang Chen fica confuso e diz que eles são namorados, então por que ele se preocuparia com apenas uma noite? Além disso, foi o próprio namorado que pediu para dirigir mais rápido, então como ele poderia saber o que ele realmente queria fazer? O garoto sai do carro e chuta o retrovisor dizendo que ele arruinou tudo e que agora precisa descer. Yang Chen pensa que acabou de aprender Bajiquan e que lidar com alguns idiotas não deve ser um problema. Ele desce do carro e o jovem diz que ele teve coragem de sair, então manda todos terminarem aquilo rapidamente para depois irem comer espetinhos. Mas antes de começarem a briga, o protagonista pede um minuto. O garoto pergunta se ele está com medo e diz que basta ajoelhar e pedir desculpas que talvez poupem sua vida, pois não podem perder tempo. Yang Chen diz que há uma câmera na entrada e não seria bom se fossem gravados, então sugere irem para um lugar escuro, assim depois ele iria embora e não haveria provas. O jovem concorda dizendo que ele é sensato, então todos vão até um beco e logo os gritos são ouvidos. Pouco tempo depois, Yang Chen está de pé sem nenhum arranhão enquanto os outros estão caídos no chão. O homem careca se levanta e pergunta a Zhao Zongyu quem ele provocou, pois ninguém conseguiu sequer dar um soco antes de ser nocauteado. Ele reclama que Zongyu deve arcar com as despesas médicas porque aquilo doeu muito já que o garoto bateu com força. Zongyu, com o rosto machucado, diz que não tinha como saber que ele era um lutador treinado e que seu peito também dói muito, parecendo que quebrou algumas costelas. Yang Chen entra no carro e se aproxima chamando Zongyu, mas ele recusa se aproximar dizendo que já teve costelas quebradas e que pode morrer se apanhar mais. Yang Chen pede que ele venha pois só quer conversar e não vai bater mais. Zongyu se aproxima e o protagonista o segura pela camisa, mandando que ele mude imediatamente a avaliação negativa, pois aquela foi sua primeira corrida com o carro novo. Zongyu concorda na hora e Yang Chen vai embora. Xiao Yu liga perguntando se ele também deixou o namorado e quanto foi a corrida, dizendo que quer transferir o valor e Yang Chen responde que não precisa pagar nada e que pode considerar como despesas médicas, pois o namorado dela chamou pessoas para bater nele e ele acabou revidando e machucando todos. Além disso, se puder dar um conselho, ele diz que aquele cara não é uma boa pessoa e que ela deveria terminar com ele. Enquanto isso, Zongyu caminha machucado pela rua quando seu telefone começa a tocar. Assim que ele atende, Xiao pergunta por que ele foi arrumar briga com o sênior dela. Ele se irrita e diz que eles acabaram de se conhecer e já estão conversando de forma tão íntima bem na frente dele. Então questiona se ela ao menos pensou nos sentimentos que ele tem por ela e diz que pelo visto ela se sente mal por ele ter tentado bater naquele cara. Xiao pergunta se ele está ficando louco, pois aquilo é um absurdo. Zongyu fica ainda mais irritado, desliga o telefone e diz que já que o protagonista não quer uma avaliação negativa, então é muito azar, pois ele vai receber outra e ainda será denunciado, afirmando que quer ver o que o protagonista pode fazer contra ele. Enquanto voltava para casa, o sistema informa que detectou outra reclamação e que a recompensa de crítica foi ativada, concedendo a ele a oportunidade de aprimorar seus atributos físicos gerais. O processo levará 49 minutos e quando estiver pronto ele poderá dar o comando para iniciar o aprimoramento. Yang Chen pensa que graças à reclamação daquele idiota, outro grande presente foi entregue a ele. Ele entra em casa, se deita na cama e manda o sistema iniciar o aprimoramento do seu corpo. O sistema responde que o comando foi recebido e que começará a melhoria, avisando que o corpo será modificado e que ele precisa suportar todo o processo, que durará 49 minutos e não pode ser interrompido. O aprimoramento começa e após esse tempo, o protagonista se levanta da cama. O sistema informa que o processo foi concluído e que ele pode se mover livremente. Além disso, fatores externos como armas foram excluídos e agora ele é o mais forte da Terra. Yang Chen começa a rir, dizendo que agora é o homem mais forte do planeta, mas logo sente um cheiro ruim e pergunta por que está fedendo tanto, até perceber que aquilo pode ser a lendária limpeza dos meridianos e da medula. Então decide se lavar
lavar rapidamente. No dia seguinte, ele corre pela rua e vê Yainong. Ele a cumprimenta e ela, com um sorriso, diz que ele deve ser Yang Shen, o proprietário da casa número 1. Ele confirma e agradece pelo presente que ela lhe deu, dizendo que gostou muito. E não responde que não precisa agradecer, contanto que ele tenha gostado, isso é o que importa. Yang Shen diz que realmente gostou e que não vai atrapalhar o treino matinal dela, então se despede dizendo que espera encontrá-la novamente. Ela pensa que isso já era esperado de um jovem mestre de uma família proeminente, pois ele é muito educado, enquanto o protagonista pensa que agora que a encontrou pessoalmente, não seria certo não retribuir o gesto generoso dela. Então decide que precisa encontrar algo bom para dar a ela e começa a pensar nas folhas de chá. Yang Chen vai até a casa de Yinong e toca a campainha. A governanta sai e o cumprimenta pedindo para ele entrar. O protagonista diz que recebeu um presente na noite anterior e não tinha nada adequado para oferecer em troca, mas tomou um chá em casa e trouxe um pouco para compartilhar com elas. Lan fica surpresa pensando se aquilo realmente é chá. Yinong aparece na sacada e pede para o protagonista se sentar. Então pede para Lan trazer aquele jovem que veio da última vez para atendê-lo. Yang Shen pede desculpas pelo incômodo. Lan explica que ele veio apenas para compartilhar um pouco do chá com a senhorita e pergunta se deve preparar. Yang diz que está tudo bem e pede para a governanta ferver a água. Yang Chen entrega o chá e diz para experimentarem, pois ele não poderá ficar já que precisa voltar a dirigir. Yang se surpreende e pergunta que tipo de trabalho ele faz, enquanto sai o protagonista se despede dizendo que é um motorista de carona e precisa ir. Yinong fica confusa, se perguntando como alguém assim pode ter aquela casa. Lan abre a sacola e também se surpreende perguntando se a senhorita já viu aquele tipo de chá antes. Yinong responde que nunca viu e não consegue identificar o aroma, então pede para levar as folhas ao velho Hong, pois ele certamente saberá que chá é aquele. Lan concorda em ir imediatamente, mas Yinong continua pensando como um simples motorista pode pagar por aquela casa, o que torna o garoto ainda mais misterioso do que ela imaginava. Pouco tempo depois, o protagonista chega para pegar sua primeira passageira. Kiana está deslumbrante como sempre e ele pergunta se foi ela que solicitou a corrida. Ela confirma e questiona por que ele dirige um carro tão comum, dizendo que com o status dele deveria estar em um carro esportivo. Quando entra no carro, ela pergunta o que ele achou do novo visual e se as pernas dela ficaram melhores. Yang Shen se irrita e pede que ela simplesmente não fale, dizendo que ela é um 99 de 100, mas quando abre a boca vira um 59 de 100, em seguida pede para ela colocar o cinto, pois vão ao restaurante Queen Mary. Durante o trajeto, ela diz que fez uma reserva e gostaria de convidá-lo para jantar naquela noite, mas Yang Chen recusa dizendo que não tem tempo, pois precisa trabalhar. Além disso, comenta que talvez ela esteja tentando embebedá-lo para levá-lo a um hotel e roubar seus rins. Kiwane ri e diz que isso é impossível, pois ele é bonito demais para sofrer qualquer dano. Então explica que o pai dela informou que o acordo foi fechado e que o contrato será assinado na manhã seguinte, com os fundos sendo transferidos para sua família, e por isso quer agradecer com um jantar. Yang Chen diz que aprecia o gesto, mas que não há necessidade. Kiwane se incomoda e diz que é bonita e de pernas longas, então questiona como ele pode recusar um convite assim, chegando a duvidar se ele realmente gosta de mulheres. Yang Chen freia o carro e diz que chegaram, pedindo para ela descer se não tiver mais nada a dizer. Kiane sai ainda reclamando que ele é estranho demais. Mais adiante, o protagonista chega até sua segunda passageira. Ela discute com um homem e diz que já está pronta para ir, mas o homem tenta impedir, dizendo que ela não sairá até pagar pelos danos. A garota se defende, dizendo que apenas passou por ali e não foi ela quem derrubou a bicicleta, afirmando que aquilo não tem nada a ver com ela. Mas o homem insiste, dizendo que a bicicleta estava parada há mais de 10 minutos e só caiu quando ela apareceu, acusando-a de mentir e exigindo o pagamento. Yang Chen interrompe e sugere que vão até a padaria ao lado verificar a câmera de vigilância, pois ela está apontada exatamente para o local. A garota concorda imediatamente, dizendo que assim saberão a verdade. O homem observa o carro do protagonista e comenta que ele acabou de comprá-lo, já que ainda tem placas temporárias, então manda Yang Chen não se meter ou ele fará o carro novo experimentar um belo amassado. Yang Chen pergunta se ele está tentando extorquir dinheiro e por isso evita as câmeras. Além disso, comenta que um homem com mais de 1,80 m não deveria intimidar uma jovem daquela forma. O homem fica ainda mais irritado e pergunta se aquilo é problema do protagonista, dizendo que ele não deveria procurar confusão. Yang Chen explica que a jovem solicitou a corrida e enquanto isso não terminar, ele não pode aceitar outra. Então o homem deixa ela ir ou irão verificar as câmeras. O homem pega um bastão de ferro e ameaça novamente, perguntando se ele quer testar se o carro será destruído ou não. Yang Chen apenas se afasta e diz que se ele puder arcar com os danos pode tentar, pois não será problema. O homem ri dizendo que é apenas um sedã comum e que seu próprio carro vale mais do que 2 daquele, perguntando com quem o protagonista pensa que está lidando. Yang Chen fala que se isso realmente é verdade, então ele pode ir até o carro e quebrá-lo, perguntando por que está só falando em vez de agir.
O homem se prepara para atacar e questiona seu protagonista, realmente não acredita que ele pode fazer aquilo. A garota tenta impedir, dizendo para ele não arrastar outra pessoa para a discussão, mas Yang Chen segura a mão dela e a puxa, dizendo para não se intrometer, pois já mandou alguns caras para a prisão e não se importa em mandar mais um. A garota fica um pouco corada e pede desculpas dizendo que causou problema. Yang Chen diz para ela não se preocupar, pois pode considerar aquilo como livrar o mundo de uma praga. Então continua provocando o homem perguntando se ele já comeu e se precisa de alguns músculos emprestados para fazer aquilo. O homem vai até o carro dizendo que se não quebrar aquele carro hoje não poderá nem se olhar no espelho. Mas antes de bater ele percebe algo e fica surpreso, pensando que ainda bem que tem um olho atento, pois se tivesse batido no carro teria perdido mais de 100 mil. O protagonista estranha e pergunta o que ele está olhando, mandando ele bater, mas o homem larga o bastão e muda de atitude, chamando o protagonista de amigo e dizendo que aquilo foi apenas um mal entendido, afirmando que o vento derrubou a bicicleta e que isso não tem nada a ver com a jovem. Então ela pode entrar no carro e ir embora. Além disso, ele pede desculpas pelo ocorrido. Yang Chen continua confuso e lembra que ele disse que não conseguiria se olhar no espelho se não quebrasse o carro. O homem sorri e diz que a culpa foi dele, pedindo para eles entrarem no carro e irem embora, pois não podem perder tempo já que ele é valioso. Yang Chen acaba concordando e pede para a jovem entrar no carro. Assim que entram, ela agradece novamente, dizendo que estaria em sérios apuros. Se não fosse por ele, Yang Chen diz para ela não mencionar isso, pois é questão de destino, já que se ela não tivesse chamado a corrida dele, ele não teria como ajudá-la. A garota fica confusa e pergunta por que aquele homem arrogante de repente ficou tão educado. Yang Chen ri e diz que não sabe e que talvez a consciência dele tenha entrado em ação. Pouco tempo depois eles chegam ao destino e a garota, muito feliz, pergunta como deve chamá-lo e se apresenta como Zhao Yun. O protagonista pede para ela não se preocupar com o nome dele e ir se divertir com seus colegas, mas ela sugere que troquem contato no WeChat para que possa procurá-lo da próxima vez. Ele concorda, adiciona ela e depois sai com o carro. No caminho, ele pensa que está com fome e precisa comer algo, então vai até um restaurante, chama a atendente dizendo que quer fazer um pedido. Assim que se senta, recebe uma mensagem estranha, pensando se a garota está brincando com ele. Ele pede para a atendente verificar o quarto privado 302, dizendo que um colega entrou lá e ainda não saiu. Ao olhar para o lado, ele vê Hengzi e duas garotas carregando Zhao Yun. Então pensa que o mundo é realmente pequeno e que a mensagem de socorro não era brincadeira. Zhao Yun pede para as duas soltarem, ela dizendo que quer voltar para o dormitório, mas as garotas dizem que estão levando ela para lá, então o protagonista chuta um banco na direção de Hengzi. Ele se irrita e diz que é uma grande coincidência encontrar o protagonista ali. Yang Chen responde que o pai dele realmente é impressionante, pois conseguiu tirá-lo da cadeia muito rápido. Hengzi diz que é melhor parar com aquilo, pois um assunto pequeno não pode fazer nada contra ele. Manda o protagonista desaparecer e chama as garotas para irem, mas Yang Chen manda ele parar ali mesmo. Yang Chen diz que aquelas duas provavelmente são ótimas colegas de quarto, pois estão tentando embebedar Zhao Yun para jogá-la na cama de um homem. Uma das garotas responde que é apenas um casal brigando depois de beber e pergunta por que ele está se metendo. Então Yang Chen mostra a mensagem que recebeu e pergunta por que Zhao Yun pediria ajuda se fosse só uma briga. As duas ficam surpresas e Hengzi tenta contornar dizendo que ele e Zhao Yun estão namorando, pedindo para o protagonista parar de inventar crimes, pois já está perdendo a paciência. Yang Chen diz que se for assim, não há problema em chamar a polícia e pedir que verifique se ela foi dopada. Hengzi fica ainda mais irritado e diz que o protagonista está fazendo aquilo de propósito e que agora eles são inimigos, então vai embora ameaçando vingança. As duas garotas ficam assustadas e soltam Zhao Yun, dizendo que não tem nada a ver com aquilo. Yang Chen segura ela nos braços e chama pelo nome dela, ainda meio dopada ela pede para ele levá-la embora, então ele pede para a garçonete abrir uma sala privada, leva Zhao Yun até o quarto e a coloca no sofá. Ela agradece dizendo que foi salva. Yang Chen pergunta o que aconteceu, ela explica que suas colegas de quarto Wang Lan e Zhang Yafei a convidaram para um jantar, mas quando chegou viu Hengzi lá, tentou sair, mas ele pediu para ela beber um pouco de suco e depois de beber começou a se sentir tonta e percebeu que havia algo errado. O protagonista diz que é óbvio que o suco foi adulterado e pergunta o que ela quer fazer agora. Zhao Yun diz que aquilo passou dos limites e que não pode perdoar, então quer chamar a polícia e Yang Chen concorda dizendo que não podem deixar criminosos impunes. Pouco tempo depois a viatura chega e Zhao Yun entra no carro da polícia. Yang Chen pensa que dessa vez o idiota do Hengzi estará em apuros de verdade. Pouco tempo depois, ao voltar para sua casa, a governanta Lan estava parada esperando o protagonista. Ele desce do carro e pergunta o que ela está fazendo ali. Lan dá risada e fala que ele finalmente voltou, explicando que a senhorita dela gostaria de convidá-lo para uma xícara de chá e pergunta se isso seria conveniente. Yang Chen agradece mais uma vez pela gentileza e pelo convite, mas diz que está muito cansado e gostaria de descansar mais cedo, porém ressalta que estará livre amanhã à noite e espera que tanto ela quanto a senhorita possam se juntar a ele para um jantar em sua casa.
Lan concorda e diz que irá preparar alguns pratos para levar, pedindo para ele descansar, pois não irá incomodar mais. Assim que Lan volta para casa, Yanok pergunta o que aconteceu e se ela não conseguiu convidar o protagonista. A governanta pede desculpas e diz que ele estava muito cansado e queria dormir mais cedo, porém explica que ele convidou as duas para um jantar na noite seguinte. Yanok fala que isso já era esperado, pois aquele garoto não é uma pessoa comum. Todo mundo na vizinhança quer visitá-la todos os dias, mas o protagonista é o único que ela não consegue nem visitar. E isso faz ela gostar ainda mais da situação. Então decide que na noite seguinte vai tentar investigar melhor a verdadeira identidade dele. Enquanto isso, na casa do protagonista, o telefone toca. Zhao Yun explica que a polícia disse que a responsável foi a colega de quarto dela, Wang Lan, e como não causou nenhum dano substancial, ela recebeu apenas uma advertência disciplinar. Porém, o mentor foi claramente o Hengzi, por isso ela está frustrada por ele ter escapado impune. O protagonista diz que isso já era esperado por falta de evidências, mas pede para ela tomar cuidado a partir de agora e afirma que ele mesmo vai encontrar uma maneira de lidar com aquele canalha. No dia seguinte, o protagonista pega novamente um casal de passageiros. Assim que entram no carro, ele pede para os dois colocarem o cinto de segurança. O homem tira o sapato e o cheiro é insuportável. Yang Chen pede para ele calçar o sapato adequadamente e manter a postura segura, mas o homem diz que está exausto e quer dormir um pouco, questionando desde quando isso tem regras. Yang Chen continua firme e diz que se ele não quiser calçar o sapato, deve sair do carro imediatamente. O homem fica chateado e diz que o atendimento é ruim e que ele vai receber uma crítica negativa. A mulher no banco de trás também se irrita, dizendo que o protagonista está procurando problema, pois mesmo com o cheiro ele poderia ignorar. Yang Chen responde que é motorista de carona e não massagista de pés, então não tem a obrigação de tolerar mau cheiro. Além disso, a postura do homem é perigosa, então ele calça o sapato e continuam a viagem até o destino, ou saem agora e chamam outro carro. O homem continua arrogante, coloca o pé no painel e diz que não vai sair, então Yang Chen desce do carro, abre a porta do passageiro e o joga para fora. A mulher grita dizendo que aquilo é tentativa de assassinato e pede ajuda. Algumas pessoas começam a se aproximar, ela abraça o homem e acusa o motorista, dizendo que ele puxou os sapatos do namorado e o jogou para fora enquanto o estrangulava, pedindo para todos julgarem a situação. Yang Chen diz que não tem problema e que podem deixar todos julgarem. Algumas pessoas começam a sentir o cheiro desagradável, enquanto ele explica que o homem tirou os sapatos e esticou os pés. Então ele pediu para calçá-los por segurança, mas ele se recusou e por isso foi retirado do carro. As pessoas comentam que o passageiro não tem boas maneiras, mas também observam que o carro do protagonista é de luxo, dizendo que ele provavelmente é um jovem mestre experimentando a vida comum. O passageiro, confuso, ouve isso e se aproxima para observar melhor, e quando vê as letras HT fica impressionado. A mulher pergunta se o carro vale tanto assim e ele confirma que vale milhões, dizendo que eles podem ter se metido em grandes problemas. A mulher percebe a situação e muda de atitude. Vai até o protagonista, chama ele de bonito e pede desculpas, dizendo que deveria ter parado o namorado antes. Então pergunta o que ele acha de uma sugestão, dizendo que quer convidá-lo para uma refeição como forma de se desculpar. O namorado pergunta o que significa aquilo e ela responde que vai convidar o rapaz para jantar e que ele pode ir embora primeiro, pois ela vai lidar com as consequências. O homem se irrita e questiona, mas ela continua firme e manda ele ir embora, dizendo que ele sempre foi teimoso e que ela não quer ficar com raiva ali. Yang Chen se aproxima e diz que, se eles realmente são irmãos, então ela pode tirar aquele sapato de dentro do carro. Yu ri e diz que não tem problema, então pega os sapatos fedorentos e joga para fora. Depois entra no carro dizendo que está convidando ele para jantar. Yang Chen entra no carro de forma calma e agradece pela gentileza, porém diz que a câmera de ré está um pouco embaçada e pergunta se ela pode descer e limpar a lente para ele. Yu diz que sim e que vai fazer isso agora mesmo, mas assim que sai do carro, o protagonista acelera. Ela grita dizendo que a bolsa ainda está dentro do carro, porém ele apenas joga a bolsa para fora e vai embora. O homem vê aquilo e começa a rir, perguntando se aquilo não é constrangedor, já que ela tentou fisgar um jovem rico de segunda geração e acabou sendo ignorada. E quando a situação ficou ruim, ela ainda tentou dizer que ele era seu irmão mais novo. Yu fica irritada, dá um tapa no rosto dele, chama ele de bastardo e pergunta se ele ainda é humano, dizendo que tudo bem se outras pessoas não entendem o que ela faz. Mas ele passou dos limites, então questiona se ele não percebeu a situação e por que ela precisou agir daquela forma. O homem diz que não entende e pergunta o motivo, então ela explica que ele foi arrogante dentro do carro e claramente ofendeu o protagonista. Além disso, ela percebeu que Yang Chen não estava interessado nela, então precisou agir daquela maneira para tentar manter contato, pois se não fizesse isso, ele iria embora sem olhar para trás. E agora aquele idiota ainda está zombando dela.
O homem tenta se desculpar dizendo que interpretou tudo errado, mas Yu diz que, se ele realmente quer compensar, então precisa fazer uma avaliação negativa e registrar uma reclamação. O homem concorda e diz que vai fazer isso imediatamente. Enquanto isso, em um lava-jato, o protagonista limpa seu carro e percebe que recebeu outra avaliação negativa junto com uma reclamação de passageiro. Então a voz do sistema aparece novamente o parabenizando e informando que ele recebeu uma nova crítica negativa. E como recompensa ganhou 32% do patrimônio líquido do restaurante Baoqing, além de mais 5 milhões em dinheiro, tornando-se agora o segundo maior acionista da empresa, e que ele deve ir até a filial principal no dia seguinte para concluir a transferência de capital. O protagonista fica muito satisfeito e diz que o sistema é realmente incrível, pois as recompensas compensam até mesmo o sofrimento de ter que lidar com passageiros problemáticos. Logo depois, ele recebe uma mensagem informando que deve comparecer ao restaurante Baoqing ao meio-dia do dia seguinte. Ele olha e comenta que é uma coincidência, pois estava pensando em não ir, mas agora não tem escolha. Quando chega em casa, dois chefes de cozinha estão esperando do lado de fora. Ele desce do carro e pergunta o que está acontecendo. Um deles pergunta se ele é Yang Chen e explica que foram enviados pela senhorita Yinong para preparar um jantar naquela noite. O protagonista pede para que levem os utensílios e ingredientes para dentro da cozinha, e ao entrarem eles ficam impressionados com a qualidade dos pratos, tigelas e utensílios, percebendo que tudo ali parece extremamente caro, possivelmente antiguidades, até mesmo a faca de cozinha parece valer centenas de milhares. O chefe principal avisa para todos tomarem cuidado e não causarem nenhum dano, pois qualquer erro pode trazer consequências graves, então todos devem permanecer atentos e todos concordam. Um dos cozinheiros comenta com o outro que qualquer pessoa que consiga atrair tanta atenção da senhorita Yinong definitivamente não é comum, enquanto o outro diz que até tem medo de tocar na torneira folheada a ouro. O protagonista abre a porta da cozinha e pergunta se precisam de mais alguma coisa, oferecendo-se para comprar o que for necessário, mas o chefe diz que não precisam de nada, pois a cozinha está ainda mais equipada do que a deles. Ele pede para Yang Chen aguardar na sala enquanto terminam o preparo. Yang Chen concorda e pede desculpas pelo incômodo, mas ao sair ouve alguém batendo na porta. Ao abrir ele vê Yinong e Lan, então as recebe e diz que a presença de Yinong faz sua casa parecer ainda mais especial. Yinong sorri e diz que é uma honra estar ali. Ao entrar um protagonista, comenta que achou que Lan faria algo simples, mas não esperava que Yinong trouxesse seus próprios chefes. Ela explica que são cozinheiros do hotel dela e que apenas os trouxe emprestados por um dia. Yinong observa as obras de arte na parede e pensa que, se forem autênticas, cada peça vale milhões, o que indica que a família dele deve possuir uma riqueza inimaginável. Yang Chen serve vinho e pede para ela se sentar. Quando se senta, ela pergunta que tipo de comida ele costuma gostar, esperando que os pratos estejam do agrado dele. Yang Chen responde que, sendo honesto, comia muito bem quando era criança, mas depois isso mudou, e que desde que se formou, aquela é a melhor refeição que teve. Yinong interpreta isso como sinal de que ele é um herdeiro rico em treinamento, alguém que cresceu no luxo, mas passou por uma fase mais simples, então pergunta que tipo de carro ele gosta, dizendo que alguém como ele deveria dirigir pelo menos um super carro. Yang Chen responde que gosta de carros esportivos, mas que sua situação atual ainda não permite, então precisa esperar um pouco mais. Yinong fica convencida de que ele está passando por algum tipo de treinamento familiar, como nos romances, e que no futuro herdará toda a fortuna. Ela experimenta a comida e pede para ele provar também, dizendo que está deliciosa. Yang Chen prova e comenta que está crocante por fora e macia por dentro, realmente muito saborosa. Cerca de uma hora depois eles terminam o jantar. Yinong fala que agora que já estão satisfeitos, eles podem dar um passeio para ajudar na digestão. O protagonista concorda e os dois começam a caminhar pela rua. Hengzi aparece novamente com algumas pessoas e grita chamando o protagonista de ladrão, dizendo que a sorte dele é terrível. Além disso, comenta que achou que ele estaria dirigindo e não esperava encontrá-lo ali daquela forma. Yinong pergunta quem são eles e questiona se não sabem quem é o protagonista. Hengzi olha para ela e diz que ela é muito bonita, então pede que escute com atenção, afirmando que seu pai é Xiao Yu, presidente do grupo Yao Wu, e que aquilo é um assunto pessoal entre ele e Yang Chen. Então ela não precisa se envolver e é melhor ficar de fora. Yinong pensa que Hengzi é um completo idiota, pois não percebeu quem Yang Chen realmente é. Então vê ali uma oportunidade de fazer um favor e manda ele parar de falar besteira e não atrapalhar sua caminhada com o Sr. Yang. Hengzi aponta o bastão para ela e diz que só vai avisar mais uma vez por respeito à beleza dela, afirmando que não quer machucá-la, mas se ela insistir ele não se importa em levá-la junto com o protagonista. Yang Chen se coloca à frente e diz que Hengzi já havia danificado seu carro e foi atrás dele, mas mesmo que isso não tivesse acontecido, ele iria procurá-lo de qualquer forma. Então afirma que Hengzi está sendo arrogante e que tudo em que confia é no grupo Youwu, pois se a empresa falir ele não terá mais nada.
Hengzi ri e diz que ele está certo, pois confia no fato de seu pai ser o presidente do grupo. Então pergunta quem deu coragem ao protagonista para falar daquela forma e ordena que seus amigos avancem e batam nele até deixá-lo irreconhecível. Os rapazes correm na direção de Yang Chen, mas ele derrota todos rapidamente sem sofrer um único golpe. Yenon fica ainda mais impressionado ao ver que ele é rico, habilidoso e forte. Yang Chen caminha até Hengzi, que começa a tremer e manda ele parar, dizendo que se ele ousar fazer algo seu pai não vai deixá-lo sair impune. Yang Chen dá um tapa em seu rosto e pergunta se ele realmente acha que está em posição de ameaçar alguém. Hengzi começa a chorar e diz que ele está acabado, pois nem seu próprio pai jamais bateu nele, e agora Yang Chen ousou tocá-lo, então ninguém poderá salvá-lo. Yang Chen ri e pergunta se isso é mesmo verdade, então dá outro tapa. Hengzi entra em pânico, começa a implorar e se ajoelha pedindo para não apanhar mais. Yang Chen manda ele desaparecer e não aparecer novamente, então os amigos dele o ajudam e fogem dali. Yenon sorri e diz que não esperava que o protagonista fosse um artista marcial tão habilidoso, perguntando quem é o mestre dele, pois gostaria de visitá-lo algum dia. Yang Chen pensa que não pode revelar a verdade sobre o sistema, então sorri e diz que faz muito tempo que não vê seu mestre e que ele está viajando, por isso não tem contato no momento. Yenon diz que é uma pena, mas acredita que um dia poderão encontrá-lo novamente, então pergunta como ele pretende lidar com o grupo Yaowu. Yang Chen responde que ainda não pode agir diretamente, mas acredita que em breve poderá dar uma lição neles. Yenon interpreta isso como alguém ainda em treinamento e decide aproveitar a oportunidade, então sorri e se oferece para resolver o problema do grupo Yaowu como um presente, perguntando o que ele acha. Yang Chen se surpreende, mas aceita dizendo que isso funcionaria e promete retribuir no futuro. Yenon ri e diz que não precisa ser tão formal, pois amigos devem se ajudar, e garante que em breve ele terá notícias do colapso do grupo Yaowu. Yang Chen diz que isso é ótimo e comenta que acabou de adquirir 32% do restaurante Bao King, então se ela estiver livre no dia seguinte gostaria de convidá-la para outra refeição. Yenon aceita e diz que almoçará com ele, pois já está tarde e ele deve descansar. Algum tempo depois, ao chegar em casa, a governanta coloca seus sapatos e pergunta como foi a conversa. Yenon diz que agora tem quase certeza de que Yang Chen é um jovem mestre de uma antiga família de artes marciais, pois ele derrotou 12 pessoas em menos de um minuto. Então ordena que investiguem imediatamente o grupo Yaowu para descobrir todas as instituições envolvidas, pois quer levá-lo à falência o mais rápido possível. A governanta concorda e diz que vai cuidar disso. No dia seguinte, no restaurante, Jiang Kun pergunta a Li Qin se ela já está pressionando o protagonista, pois todos os colegas já chegaram e ele ainda não apareceu. Li Qin diz que enviou várias mensagens e tentou ligar, mas ele não respondeu. Jiang Kun então diz que se ele não aparecer, não vai pagar a conta e todos terão que dividir. Li Qin questiona o que ele quer dizer com isso e se ele está desistindo. Então uma garota e um rapaz perguntam o que está acontecendo e se eles estão brigando. Li Qin explica que o namorado dela disse que seria um anfitrião, mas como o protagonista não apareceu e eles têm algo urgente para resolver, precisam ir embora. O jovem de óculos diz que isso é desnecessário, pois ela chamou todos sob o pretexto de oferecer o jantar e agora quer sair, então pergunta se ela está tratando todos como idiotas. Outra garota comenta que ninguém obrigou ela nem o namorado a convidar todos, mas já que se ofereceram deveriam cumprir a palavra, caso contrário porque chamaram todos, e então questiona se ela está passando por alguma dificuldade. Li Qin perde o controle e começa a bater no namorado, gritando que tudo é culpa dele e que ele conseguiu afastar todo mundo até ela ficar sozinha. Jiang Kun pede para ela parar e diz que todos ali são colegas dela e não dele, então não vê motivo para pagar a conta de todos. Outros jovens intervêm pedindo para pararem de discutir, dizendo que aquilo já passou dos limites e que Jiang Kun está certo, pois ele nem deveria estar ali, já que não é colega de classe, então se ele não pode pagar, basta deixar, pois para eles dividir a conta não é problema. Jiang Kun se irrita, pega dinheiro e diz que não é incapaz de pagar, mas reforça que não há motivo para bancar todos. Li Qin começa a chorar e diz que quer terminar, que não quer mais vê-lo e manda ele sair. Jiang Kun aceita e diz que tudo bem, mas que ela não volte depois arrependida. Um dos rapazes tenta aliviar o clima, dizendo que está tudo bem e pede para todos voltarem a comer, afirmando que mesmo dividindo a conta ninguém vai se arrepender, pois o restaurante Bao King tem comida excelente. Uma garota comenta que tudo parece muito bom, mas é caro e depois disso terá que economizar muito. O jovem de óculos pergunta a Li Qin quanto vai custar e ela diz que cerca de 8 mil ou mais. Ele se assusta dizendo que nesse ritmo não conseguirá nem pagar as próprias contas. Então pede que ela empreste dinheiro já que foi ela quem causou tudo. Li Qin, envergonhada, diz que também não tem dinheiro, pois está desempregada e aquela seria sua última refeição. Tal que estava por perto ri e diz que se estão preocupados com cerca de 600 por pessoa, ele pode emprestar pedindo que devolvam depois do pagamento. O jovem de óculos fica aliviado e diz que alguém como tal é muito mais confiável do
do que Jian-kun. Nesse momento, o protagonista entra e pede desculpas pelo atraso, dizendo que o trânsito estava ruim. Tal se levanta e pergunta se ele sabe o que aconteceu, explicando que Li-chin e o namorado discutiram e terminaram. Uma mulher o cumprimenta e pede para ele sentar ao lado dela, pois ainda há um lugar. Ele agradece e lembra que ela era a monitora da turma na época da escola. Ela ri e diz que não precisa agradecer, pedindo para ele comer, pois a maioria dos pratos já foi servida. Li-chin então questiona como ele conseguiu simplesmente desaparecer naquela época e pergunta se ele não deve uma explicação. Yang Chen pega uma taça de vinho e diz que todos ouviram aquela gravação, então pergunta por que ela não se pergunta se deve alguma explicação. Tal tenta amenizar dizendo para ele não ficar com raiva, pois talvez ela só esteja desabafando, e acrescenta que já pagou pela refeição, então ele não precisa se preocupar, mas já que chegou poderia ao menos pedir uma garrafa de vinho para todos. A monitora diz que se querem beber, cada um pode pagar o seu, pois isso é mais justo. Mesmo assim, Tal chama a garçonete e pede uma garrafa cara. Quando ela traz o vinho, o jovem de óculos fica impressionado, dizendo que aquilo custa mais de 100 mil por garrafa e questiona como alguém poderia pagar por isso. Uma mulher pergunta se aquilo está correto e a garçonete confirma que cada garrafa custa 128 mil. Tal se surpreende e diz que ninguém pediu aquilo, perguntando por que estão servindo, então a garçonete explica que o namorado de Li-chin havia feito o pedido antes de sair. Li-chin diz que já terminou com ele e não vai pagar por aquilo. Tal começa a izar ao perceber o valor alto, enquanto outra pessoa comenta que, independentemente do término, foram eles que reservaram o espaço e escolheram o menu, então não é adequado recusar agora. O protagonista pede para pararem de discutir e diz que ele mesmo pagará pelos vinhos, mas a monitora o repreende dizendo para ele não tentar bancar o herói e questiona quantas corridas ele teria que fazer para pagar algo tão caro, então pede para a garçonete levar o vinho de volta e falar com o gerente. A garçonete explica que, depois que o vinho é retirado, não pode ser devolvido, tornando inútil falar com o gerente. Pouco depois, o gerente Xuxiao entra irritado perguntando quem quer devolver o vinho, mas ao ver o protagonista, ele se surpreende ao perceber que se trata do novo acionista mencionado no comunicado da empresa naquela manhã. Rapidamente, o gerente muda sua postura, chama Yang Chen de senhor e pergunta se ele está satisfeito com o trabalho artesanal dos chefes. Todos ficam impressionados e Li-chin questiona o que está acontecendo e por que o gerente está sendo tão educado com o protagonista. Yang Chen responde que tudo está indo bem, embora a comida esteja um pouco fria e a textura não esteja tão agradável. Então Xuxiao pede para Yuan ir até a cozinha e solicitar que preparem um novo lote imediatamente e também trazer mais 2 garrafas daquele vinho, pois precisam garantir que o protagonista seja bem atendido. A monitora fica preocupada dizendo que abrir tantas garrafas assim ficará caro e eles não têm como pagar, mas Xuxiao ri e diz que ela deve estar brincando, pois não podem cobrar quando Yang Chen está ali, já que a presença dele é uma honra para o restaurante. Yang Chen então diz que não pode ser assim, pois Tal havia dito que era ele quem estava oferecendo o jantar. Então, ele ainda deve pagar pela refeição original, mas pede para esquecerem o restante porque ele mesmo cuidará disso, dizendo que já é suficiente e pedindo para o gerente voltar ao trabalho. Xuxiao concorda e diz que espera que ele aproveite a refeição. Então sai. Todos ficam olhando para Yang Chen e ele pergunta por que estão encarando, dizendo que não é tão bonito assim e pedindo para se apressarem e comerem logo. A monitora pergunta por que o gerente está sendo tão educado com ele e a mulher de cabelo vermelho concorda, dizendo que parece que ele é o chefe do gerente e questiona o que está acontecendo. Yang Chen explica que achou que o restaurante Baoqing teria um bom futuro, então comprou algumas ações e, sendo acionista, é natural que o gerente seja educado. Tal se levanta confuso dizendo que Yang Chen dirige carro de aplicativo, então como poderia ter dinheiro para comprar tantas ações a ponto de ser tratado como rei? Yang Chen ri e diz que teve sorte de ter um bom pai e herdou algum dinheiro. O jovem de óculos pergunta se ele é realmente um herdeiro rico e por que ainda dirige, dizendo que poderia viver tranquilamente de renda. Li-chin percebe o erro e pede desculpas, dizendo que foi ignorante e pedindo para ele não usar sua influência contra ela. Yang Chen sorri e diz que prefere quando ela zombava dele naquela época, quando se achava superior por namorar um gerente. Ela continua chorando e pede desculpas novamente, dizendo que estava errada e implorando para que ele não fique bravo. De repente eles ouvem um barulho do lado de fora. O gerente entra trazendo Jian-kun todo machucado e diz que ele trouxe alguns bandidos para atacar o protagonista. Ao ver Yang Chen, Jian-kun ainda fala de forma rude perguntando qual é a relação entre eles. Então Xuxiao perde a paciência e bate nele perguntando se ele está cego e como ousou trazer pessoas para atacar o segundo maior acionista. Jian-kun percebe a situação e entra em desespero, implorando para Li-chin pedir ao protagonista que o
perdoe e o deixe em paz, pois vão bater nele até a morte. Mas Li Qin diz que tudo é culpa dele e que ele mesmo causou aquela situação. Yang Chen olha o horário e percebe que já passou do meio-dia e meio, lembrando que precisa encontrar Jinong. Então se levanta e pede para o gerente lidar com aquilo da forma que achar melhor, pois tem outros compromissos e precisa ir. Chu Chao diz que entendeu e pede para ele ficar tranquilo, pois cuidará de tudo. Yang Chen se despede dos colegas dizendo para aproveitarem a refeição, pois além da parte que Tao pagou, todo o vinho e comida extra estão por conta dele, mas ele precisa sair agora e talvez volte depois. O gerente reforça que todos ali são colegas do protagonista e serão tratados como VIPs, então pede para continuarem a refeição. Depois que tudo se acalma, a monitora diz que está tudo bem e que todos devem parar de olhar e comer enquanto a comida está quente, pois não é todo dia que alguém da turma se torna tão rico. A mulher de cabelo vermelho comenta que nunca esperou que Yang Chen fosse tão rico, enquanto Li Qin pensa que se soubesse disso antes nunca teria desistido dele e agora precisa encontrar uma forma de reconquistá-lo. Algum tempo depois, Yang Chen chega ao quarto 308. Ao abrir a porta, vê Yenon toda arrumada e comenta que ela está deslumbrante. Ela responde que é a primeira vez que sai com ele e por isso precisa levar isso a sério. Yang Chen diz que isso o deixa até envergonhado, pois está com roupa simples de trabalho e não teve tempo de se trocar, mas Yenon olha para ele e diz que mesmo assim, ele tem um corpo forte e um rosto bonito, sendo único. Um dos chefes se aproxima perguntando se pode servir a refeição e Yang Chen autoriza. Quando os pratos são servidos, Yenon fica impressionada, pensando que não esperava que ele levasse aquilo tão a sério, pois aquela refeição custa mais de 300 mil. De repente, o telefone dele toca e ao olhar, vê que é uma mensagem de Li Qin, dizendo para ele se sentir à vontade para escolher o que quiser, pois ela faria o possível para satisfazê-lo, e que eles poderiam até ver um filme naquela noite. Ele responde um pouco surpreso, enquanto ela pensa que se ele ainda está disposto a responder, então ainda existe uma pequena chance, reforçando para si mesma que nasceu para ser dona de uma casa rica. No dia seguinte, dentro de casa, o telefone dele toca novamente. A pessoa informa que já compraram todo o equipamento de escritório da Jinqian Advertising Company e obtiveram a nova licença comercial, então tudo está pronto para iniciar as operações. Yang Chen diz que o trabalho foi bem feito e que vai ligar para Xiaoli imediatamente. Ao ligar, ele informa que a empresa já está pronta e pede para ela avisar todos para voltarem ao trabalho. Além disso, comunica que a empresa foi renomeada para Xinguang Advertising Company e não é mais a Jinyan. Xiaoli responde que entendeu e que avisará a todos para retornarem ao escritório. O protagonista vai até a janela, observa o clima e diz que está ótimo, então decide sair para dirigir um pouco. Pouco tempo depois, ele para pegar sua primeira cliente. Ela reclama perguntando por que ele está tão atrasado. Yang Chen pede desculpas explicando que quando aceitou a corrida estava a cerca de 1,5 km e precisou contornar uma saída elevada da rodovia, por isso demorou. A mulher entra no carro e pergunta se ele tem ideia do quanto ela está com pressa, dizendo que seu trem parte em meia hora e questiona se ele irá reembolsar caso ela perca. Yang Chen olha o tempo e diz que não será possível chegar, pois a estação é grande e mesmo chegando ela ainda levaria tempo até a plataforma, sugerindo que remarque a passagem. A mulher se irrita e diz que isso é impossível, pois recebeu informação de que seu marido levou outra mulher para casa, então precisa voltar imediatamente, mandando ele parar de falar e dirigir mais rápido. Yang Chen responde que se ela estava com tanta pressa, deveria ter pedido a corrida antes e ironicamente pergunta por que ela não liga para a estação pedindo que esperem por ela. A mulher acha que isso faz sentido e realmente liga, dizendo que o trem sai em 5 minutos e pedindo que aguardem até ela chegar, afirmando que chegará em 10 minutos. O protagonista acha aquilo estranho e a mulher fica ainda mais irritada quando desligam na cara dela, questionando que tipo de serviço é aquele. Durante o trajeto, ela continua reclamando, dizendo que pagou pela passagem e que não tem sentido o trem sair sem ela. Yang Chen tenta acalmá-la e diz que ela pode descer no ponto mais próximo. Quando chegam, ele para e pede para ela pegar seus pertences, agradecendo pela corrida, mas ela continua irritada, dizendo que nunca mais usará o serviço dele, que ele arruinou tudo. Yang Chen pensa que quando o mundo é grande, se encontra todo tipo de pessoa. Logo depois, ele recebe uma mensagem de Zhao Yun pedindo para ele buscá-la, pois precisa conversar e quer a opinião dele. Além de precisar de ajuda, o protagonista liga o carro e pede a localização, dizendo que chegará em breve. Ao chegar ao local, ele recebe uma nova avaliação negativa e pensa que dirigiu o mais rápido possível, mas ainda assim foi mal avaliado. Então o sistema aparece informando que ele recebeu outra crítica negativa e como recompensa ganhou um carro esportivo, dizendo que agora ele não será mais desprezado por ser lento. Yang Chen fica animado, dizendo que isso é incrível e que agora será um dos motoristas mais rápidos. Ele coloca a mão no bolso e percebe uma nova chave, achando estranho porque desta vez o sistema não indicou onde o carro está. Pessoas ao redor começam a comentar sobre um
carro esportivo próximo, dizendo que é muito bonito e que só alguém muito especial combinaria com ele. Outro homem comenta que o carro custa cerca de 45 milhões. O protagonista percebe que pode ser o carro do sistema, pois a placa parece feita sob medida para ele. De repente, alguém chama por um jovem mestre Lin e pede para ele se preparar. Então, esse jovem se aproxima do protagonista, o abraça e diz que foi o destino que os uniu ali, oferecendo dinheiro para que ele ajude segurando uma bandeira, dizendo que pagará 100, chamando mais pessoas e até mostrando uma maleta cheia de dinheiro. O protagonista diz que não precisa disso e que nem perguntou se ele queria participar, mas o jovem insiste e outro homem pede ajuda, então Yang Chen acaba concordando. Ele segura uma placa escrita Zhao Yun, eu gosto de você, e pega um grande buquê de flores, ficando parado na frente esperando ela aparecer. Enquanto isso, a mulher que está com Zhao Yun diz que já havia avisado para ela não sair pela porta da frente, pois aquele grupo está ali novamente sugerindo que saiam pelos fundos e chamem um motorista particular, mas Zhao Yun ignora e corre para a frente, enquanto a outra mulher fica preocupada, perguntando se ela não está entrando direto em perigo. Ela ressalta que o jovem mestre Lin Naniu fez uma exibição muito grande e que se Zhao Yun se atrever a rejeitá-lo publicamente, ele pode acabar ficando agressivo. Naniu pensa que o bastardo do Renzi usou métodos desprezíveis para perseguir aquela garota, e que se ele tivesse investido um pouco mais de dinheiro desde o início e feito uma abordagem como essa, tudo já estaria resolvido. O protagonista pergunta ao jovem mestre se ele realmente tem certeza de que aquela garota vai gostar de uma exibição desse tipo. Nanaoyo olha para ele e diz que ele não entende, pois não existe garota nesse mundo que consiga resistir a um homem que dirige um carro esportivo. Zhao Yun simplesmente ignora Nayu e vai direto até Yang Chen perguntando por que ele está ajudando com aquela bobagem. O protagonista responde que aquele cara deu algumas centenas para ele segurar a bandeira e que achou que isso pagava melhor do que dirigir. Então decidiu ficar, mas pede para ela não puxar assunto agora. Nayu, um pouco perdido, pergunta se ela já o conhece, então passa a menosprezar Yang Chen dizendo que ele é apenas um motorista de aplicativo, e logo em seguida se ajoelha na frente de Zhao Yun dizendo que gosta dela há muito tempo e quer que ela seja sua namorada. Zhao Yun manda ele parar com aquilo, dizendo que eles se viram pela primeira vez na semana passada e que esse tipo de declaração só mostra que o caráter dele é barato, perguntando se ele realmente acha que ela acreditaria nisso. Além disso, reforça que já disse para ele parar de perder tempo, pois ela não quer nada com ele. Nayu não consegue aceitar e pergunta se ela está realmente rejeitando ele. Zhao Yun confirma e ainda ressalta que está rejeitando ele na frente de todo mundo porque não gosta de pessoas como ele. Nayu insiste perguntando se ele não é bonito o suficiente, rico o suficiente, e se não foi bom com ela, então por que ela não consegue gostar dele, chegando a dizer que talvez ela esteja apenas com vergonha por causa das pessoas ao redor. Zhao Yun perde a paciência, grita novamente dizendo que não gosta dele e pergunta por que ele não consegue colocar isso na cabeça, então caminha até Yang Chen e sem hesitar, dá um beijo nele. Nayu fica em choque e manda os dois se afastarem imediatamente. Zhao Yun, um pouco envergonhada, pede desculpas ao protagonista, dizendo que foi a primeira vez que beijou alguém e que sua técnica não foi muito boa, pedindo para ele se limpar. Yang Chen sorri e comenta que o protetor labial dela com sabor de pêssego branco é bem doce. A mulher que estava com Zhao Yun pergunta o que está acontecendo e diz que ela está sendo ousada demais, mas Zhao Yun, ainda envergonhada, diz que o clima do momento foi forte e ela não conseguiu evitar. Nayu fica ainda mais irritado e pergunta se os dois estão tratando ele como parte do cenário, como se fosse apenas um figurante, então pergunta novamente qual é o significado daquilo e se ela realmente prefere alguém que dirige por aplicativo. Yang Chen pede para Nayu desistir, dizendo que ele não vê nenhum caminho para o sucesso dele ali, que ele não precisa perder mais tempo. Além disso, diz que precisa levar Zhao Yun para jantar e que eles podem continuar essa brincadeira depois. Nayu responde dizendo para ele continuar sonhando com o seu trabalho de motorista e não desejar coisas que não pertencem a ele. Então pergunta se ele sabe por que o Gudalang foi envenenado, insinuando que foi por querer algo que não era dele. Yang Chen pergunta se aquilo é uma ameaça. Nayu responde que sim e diz que está ameaçando, afirmando que um mero motorista falido não tem direito de competir por uma mulher e que ele não é digno. Nesse momento, o sistema aparece dizendo que havia esquecido de informar a placa do carro esportivo. Yang Chen acha aquilo curioso e comenta que o sistema é realmente travesso por não ter avisado antes. Então olha para o carro e percebe que já tinha visto aquela placa em algum lugar. Nayu ri e manda ele parar de ficar olhando, dizendo que aquele carro vale mais de 45 milhões e que mesmo dirigindo por aplicativo por 10 vidas, ele não conseguiria comprar algo assim. Yang Chen então pergunta se o carro é dele. Nayu pensa rapidamente e decide fingir que sim, dizendo que é óbvio e perguntando quem mais poderia ser o dono, mandando o protagonista se afastar para não arranhar o carro, pois ele não conseguiria pagar nem trabalhando 10 anos. De repente o carro liga sozinho. Yang Chen ri e pergunta como isso aconteceu, já que ninguém usou a chave. Naniyu fica preocupado e começa a pensar que o verdadeiro dono pode estar por perto.
Yang Chen continua provocando e pergunta se o carro não é realmente dele. Nanyu tenta manter a postura dizendo que, mesmo que não seja dele, também não é do protagonista, mas Yang Chen simplesmente abre a porta e entra no carro. Nanyu fica nervoso e pergunta se ele enlouqueceu, dizendo que não é um carro em que ele pode simplesmente sentar, pois se arranhar não terá dinheiro para pagar nem trabalhando 10 anos. Zhao Yun também fica preocupada e pede para ele sair do carro, enquanto a outra mulher tenta puxá-la dizendo que, se ele fizer alguma besteira, pode acabar envolvendo ela também. Zhao Yun, porém, corre até o carro pedindo para ele sair antes que o verdadeiro dono apareça, mas Yang Chen apenas sorri e pergunta se ela quer sentar no banco do passageiro para dar uma volta e depois ir jantar. Nanyu continua confuso e nervoso, perguntando quem é o verdadeiro dono e por que ligaram o carro sem mostrar o rosto, então Yang Chen levanta a chave e pergunta se ele realmente ainda não entendeu o que está acontecendo. Nanyu diz que aquilo é impossível, pois o protagonista é apenas um motorista de carona, então como ele poderia comprar um carro esportivo de mais de 45 milhões? Yang Chen olha para Zhao Yun e diz que vai chamá-la apenas mais uma vez, e se ela não entrar no carro ele irá embora sem ela. Zhao Yun ainda hesita e pergunta se aquele carro realmente é dele, então ele pede para ela olhar a placa. Quando ela olha, percebe que as iniciais são YC, exatamente como o nome Yang Chen, o que mostra que a placa foi feita sob medida. Yang Chen pede para ela parar de perguntar, pois ela já sabe a resposta e diz para ela entrar logo, pois prefere manter discrição já que há muitas pessoas olhando e ele não quer causar uma cena. Zhao Yun corre até o carro e entra, enquanto Nanyu fica irritado pensando que passou a tarde inteira planejando aquilo apenas para virar figurante. A amiga de Zhao Yun comenta que ela já está andando em um carro esportivo multimilionário e até fica com inveja. Zhao Yun sorri dizendo que não sabia que ele era tão rico mesmo sendo motorista de aplicativo, então diz que se a amiga quiser tanto, pode andar também. Zhao Yun diz que vai pegar um táxi e segui-los, mas Li Yun acha estranho. Mesmo assim, Zhao Yun insiste e a empurra para dentro do carro, dizendo que ela é sua melhor amiga e perguntando se Yang Chen pode levá-la primeiro para sentir a experiência, pois depois todos irão jantar juntos por conta dela. Li Yun entra no carro, mas Yang Chen percebe a situação e pensa que Zhao Yun é ingênua, já que recentemente quase caiu em um golpe e agora confia facilmente em outra colega, então ele aperta o botão, solta o cinto de Li Yun e diz que elas podem pegar um táxi juntas, pois ele vai direto para o restaurante e espera por elas lá. Li Yun fica surpresa, mas aceita e desce do carro, depois pede desculpas a Zhao Yun, dizendo que não esperava aquilo. Nanyu aproveita para zombar, dizendo que o protagonista nem deu atenção a ela e ainda mandou pegar um táxi, chamando-a de interesseira. Zhao Yun responde que, sendo ou não, pelo menos existe algo valioso ali, e questiona se vale a pena comparar com o comportamento ridículo dele. Sem resposta, Nanyu observa enquanto ela chama um táxi e vai embora. Ainda desconfiado, ele pensa que o carro pode não ser do protagonista e liga para a irmã pedindo para verificar se existe alguém chamado Yang Chen com um carro esportivo em Heichen. Ela responde que verificou os registros e não há nenhum com esse nome. Existem apenas 3 carros daquele tipo na cidade e nenhum está registrado assim. Nanyu fica irritado e diz que já imaginava, afirmando que as iniciais da placa devem ser de outra pessoa. Então a irmã pergunta quem é esse cara e se ele fez algo para intimidá-lo, dizendo que está no restaurante resolvendo negócios e pode encontrá-lo depois. Nanyu diz que é ótimo, pois o protagonista também foi para o restaurante e ele está indo para lá. Quando Zhao Yun e Li Yun chegam ao restaurante, Nanyu já está lá fora e continua zombando, dizendo que um táxi não consegue acompanhar um carro esportivo e que ela se humilhou sem conseguir resultado. Zhao Yun envia uma mensagem para Yang Chen dizendo que chegou e pergunta onde ele está. Nanyu provoca perguntando se ele não disse o número da sala privada e oferece ajuda para encontrar. Zhao Yun se irrita e manda ele parar de ser chato, dizendo que já o rejeitou na frente de todos e que ele é apenas um jovem rico agindo de forma patética. Nesse momento, a irmã de Nanyu aparece dizendo que ela tem muita coragem e quer ver que tipo de pessoa ousa desprezar o irmão dela assim, aproximando-se e perguntando quem deu tanta confiança para ela agir dessa forma. Zhao Yun rebate dizendo que, além do dinheiro da família, aquele idiota não tem nenhuma qualidade, e pergunta se, sendo mulher, ela realmente escolheria alguém como ele. A irmã pensa que nem como irmão ele serve, quanto mais como parceiro, mas Nanyu interrompe dizendo para ela não perder tempo, e que primeiro precisam encontrar o motorista e lidar com ele. Depois resolve o resto. A irmã aponta que o carro está ali, mas o dono não aparece. Li Yun começa a ficar preocupada e pergunta se elas foram enganadas. Zhao Yun diz que, pelo que conhece de Yang Chen, ele não faria isso. A irmã ri dizendo que alguém como ela não é apenas interesseira, mas também ingênua, e que um dia pode perder tudo. Zhao Yun responde que o corpo e o dinheiro são dela e ela decide o que fazer e que nunca escolheria alguém como o irmão dela.
ela. Nanyu perde a paciência e diz que ela está passando dos limites e que vai ensinar uma lição. Mas nesse momento o outro carro de Yang Chen aparece e Zhao Yun sorri dizendo que ele não o enganaria. Nanyu ri dizendo que aquele é apenas um carro comum e que o protagonista só estava fingindo ser importante, agindo como se fosse poderoso enquanto trabalhava como motorista. Yang Chen sai do carro e pergunta o que está acontecendo. Zhao Yun pergunta por que ele demorou tanto dizendo que estavam intimidando ela, e ele explica que seu carro esportivo estava estacionado um pouco longe e como não a encontrou de imediato foi buscá-lo antes de voltar. O protagonista olha para o jovem mestre e diz que ele é bastante persistente e que realmente seguiu eles até ali, então questiona se ele não consegue fazer nada sem perder a classe. Nanyu responde perguntando se ele ainda vai continuar com aquela encenação e ressalta que sua irmã já investigou e confirmou que aquele carro esportivo pertence a Yu Cheng, não a ele, dizendo que ele teve a audácia de usar o carro de um cliente apenas para impressionar uma garota. Yang Chen pergunta quem é esse tal Yu Cheng de quem eles estão falando. A irmã intervém dizendo que ele trabalha como motorista de aplicativo e motorista designado, então claramente está desesperado por dinheiro, mandando ele pedir desculpas imediatamente ao seu irmão, prometendo que assim deixará ele ir embora e até poderá oferecer um emprego. Yang Chen ri e diz para ela esquecer isso, pois não quer trabalhar para alguém com intenções tão distorcidas, afirmando que ela manipulou o próprio irmão para que ele fosse um inútil e assim pudesse ficar com os negócios da família. Ela fica irritada, diz que isso não é verdade e manda ele parar de tentar criar discórdia, então ordena que os seguranças deem uma maldição nele, mas nesse momento outra pessoa chega e manda todos pararem, dizendo que quer ver quem ousa encostar no protagonista. O homem chama Yang Chen de senhor e pergunta se ele está bem e se foi ferido. Yang Chen diz que está bem e pergunta quem ele é. Então ele se apresenta como Wang Yunhui, gerente do lobby do restaurante, explicando que o garçom do quarto 308 informou que o protagonista havia reservado um jantar, e ele veio cumprimentá-lo. Nanyu e sua irmã ficam surpresos ao ver um gerente tão respeitado sendo tão educado com ele. Yunhui então diz que se algo tivesse acontecido com Yang Chen sob sua supervisão, ele não saberia como explicar ao seu superior. A irmã pergunta quem exatamente é o protagonista e por que ele está sendo tratado daquela forma. Yunhui responde que aquele é o Sr. Yang, recém-nomeado segundo maior acionista do grupo de restaurantes e que ela estava prestes a atacá-lo. Zhao Yun fica chocada e pergunta se ele realmente é o segundo maior acionista do restaurante Baoqin, o que significaria que o carro esportivo realmente é dele. Yang Chen confirma e diz que com o status que tem agora não precisa dirigir para ninguém. Zhao Yun comenta que as iniciais da placa correspondem claramente ao nome dele, e ironiza dizendo que, já que eles insistem que pertence a Yu Cheng, então pode muito bem significar o quão estúpidos eles são. A irmã ainda tenta negar, dizendo que o gerente deve estar enganado, pois aquele garoto é apenas um motorista de aplicativo e não poderia ter tal posição. Yunhui então rebate perguntando se ela realmente acha que todos são tão cegos quanto ela, e se acredita que herdeiros de famílias poderosas são todos como o irmão dela, inútil e sem fazer nada o dia inteiro, acrescentando que com esse comportamento ela deveria desistir de tentar conseguir o contrato de reforma da biblioteca com o diretor Lee, pois isso não vai acontecer. Irritada, ela dá um tapa no rosto do irmão, chamando de inútil e dizendo que tudo é culpa dele por causar aquela confusão. Nanyu pergunta por que foi atingido, então ela o segura pelo colarinho e manda ele se curvar imediatamente e pedir desculpas.